Bom dia, nessa manhã de 8 de setembro de 2020. Eu sou Rômulo Maia e apresento o programa diretamente de Berna. Já está aqui na sala com, como eu falei, os dirigentes do PDT. O Gabriel Cassiano, pré-candidato. Ah, já é pré-candidato ou candidato, o Gabriel? Que é essa semana que oficializa a candidatura, eu vi um bando de gente que era pré-candidato falando agora sim, sacramentado em convenção. Ainda é pré ou já é candidato? Ainda é pré, que a nossa vai ser no simbólico dia 12 de setembro, a nossa Muito bem. convenção. Então, o pré-candidato a vereador Gabriel Cassiano, vice-presidente do PDT em São Paulo, e o Wendel Pinheiro, membro do Diretório Nacional do partido. Bom dia, Wendel. Bom dia, meu irmão Rômulo Maia. Bom dia, expressão. Bom dia, grande Gabriel Cassiano. Vamos começando o dia, né, com o Eduardo Paes acionado pelo MP do Rio, né, por acusações relacionadas a crimes de corrupção, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro. É aquela famosa intimidação, né, do processo, né? E como a gente já sabe qual é o papel da juristocracia, Exato. mais uma para colocarmos dos CQD do Grupo Expresso, né? Ainda mais tratando-se das pessoas que acompanham o processo eleitoral, de é mais um CQD para tentar intimidar os adversários, ainda que dentro do sistema do bolsonarismo. Exatamente. Esse é o primeiro grande ponto. Operar, grande ponto. antes de você passar para o segundo, Wendel, operar com base em dossiê. E aí aquela pergunta, que é o seguinte: os fatos que dão lastro a essa ação foram descobertos nesse mês? Foram descobertos nesse semestre? Foram descobertos nesse ano? Não. Você vê como há uma administração, não vou entrar no mérito se roubou ou não roubou. O que a gente tem que olhar é a manipulação, a operação que se faz desse dossiê. Quase, aí por 20 e poucos dias, não caiu na expressão já sacramentada na crônica política dos Estados Unidos, que é a October Surprise, a surpresa de outubro, que é sempre assim, na disputa presidencial, todo mundo sabe, ela se dá nos Estados Unidos em novembro. Sempre em outubro tem um dossiê dos dois lados, guardadinho contra o adversário, que o pessoal solta. Então é a surpresa de outubro. Então, como a gente está às vésperas, o nome do Eduardo Paes era um que ia se colocando aí para questão complicada da disputa no Rio de Janeiro, o pessoal já começa a operar. Aí qual é o objetivo disso? Nós, graças a Deus, Wendel, nem você, nem eu, nem o Gabriel, a gente participa desses entendimentos clandestinos. Então, é o quê? É trazer ele para um entendimento, é tirar, fazer ele desistir da candidatura, é queimar a sua imagem para inviabilizar ele eleitoralmente. Pouco importa. O que importa é a gente olhar a mecânica. Mais uma vez está confirmada a dinâmica de operação de dossiê. E é isso que vai ser aí para frente, Wendel Pinheiro. Qual era o segundo ponto que você queria trazer para a mesa? Na verdade, são 3 pontos. O segundo é decorrente do comentário que o nosso querido irmão e camarada Nildo Orix colocou muito bem sobre a questão dos Correios. E dentro da assinatura, né, da PEC 149, né, de autoria do general Peternelli do PSL de São Paulo, eis que até quadros da esquerda estão envolvidos dentro desse processo com as assinaturas. Então, para ter uma dimensão, do PT foram 5 que assinaram, né? Foram o Zagratini, o Nelson Pellegrini, que foi inclusive candidato a prefeito da Bahia, isso em 2012. 2012, que ele foi candidato a prefeito da Bahia, concorrendo com o Assemi Neto, né? O João Daniel, do PT Sergipe, Rubens Antônio, do PT de Goiás, e o Valmir Assunção, que é da Bahia. Só que o Valmir Assunção, ele retirou a assinatura. Do PCdoB foi envolvido o Daniel Almeida e a Alice Portugal, ambos da Bahia, e que são quadros relativamente combativos, né? Aliás, a Alice Portugal é muito mais combativa que o Daniel Almeida, mas ainda assim, por incrível que pareça, o Daniel Almeida retirou a assinatura, a Alice Portugal manteve. E qual não é a surpresa do meu partido, meu querido Partido Democrático Trabalhista? Isso atingiu quase 1/4 da bancada. É algo inadmissível que eu gostaria de colocar para os expressionautas e quem puder e estiver acompanhando o que é do PDT, poder começar a pressionar os quadros do Diretório Nacional, da Executiva Nacional, né, colocar inclusive para o Ciro nas redes, né, no próprio Twitter do grupo, para pedir uma providência justamente para demover a ação, pelo menos de parte desses 8. Por quê? Olha só quem são esses 8, para vocês terem uma dimensão: Gabriel Cassiano, Rômulo Maia, demais internautas. Vamos pegar aqui. 2 já estão no processo de expulsão, né? Inclusive o partido está pedindo um mandato, que é justamente o curandeiro Marlon Santos do Rio Grande do Sul, e mais o Gil Cotrim, né? Os 2 pediram, inclusive, um mandato do partido, o partido está recorrendo ao TSE. O outro, o Sérgio Vidigal, foi aquele que votou a favor do golpe contra Dilma em 17 de abril de 2016, e, no entanto, foi punido com a suspensão de 40 dias pelo partido na reunião do Diretório Nacional de 31 de maio de 2016.
né? Aí ele sofreu a suspensão, foi perdoado tal, e foi reintegrado ao partido, hoje como do partido no Espírito Santo. Aí você tem ainda mais dois que fizeram a dita autocrítica da votação da reforma da Previdência, que é o Alex Santana, do PT da Bahia, e a Silvia Cristina, do PDT de Rondônia. E aí, de quebra, o que mais me surpreende é justamente, aliás, surpreende em termos, né? Um é o Afonso Mota, daqui do Rio Grande do Sul, né? Que colocou a assinatura. O outro, justamente o Fábio Henrique, para mim é um caso perdido, porque para mim ele é a parte do baixo clero dentro da bancada do partido. Mas dá para pelo menos o Ciro pegar o voto do Eduardo Bismarck, que é da bancada do Ceará. Então, na verdade, é essa a realidade que se põe, e conclamo a todos os personautas que, porventura, são filiados ao partido, para que possam, pelo menos, acionar a comissão de ética, ou, pelo menos, se não der, acionar os quadros do Diretório Nacional, da Executiva Nacional, para que a gente possa colocar pressão, para que a gente diminua a presença desses 8 e fazer com que alguns desses 8 possam tirar a assinatura dessa PEC que inviabiliza justamente não só os trabalhadores do Correio, mas o próprio Correio como instituição do Estado Nacional, criado por Getúlio Vargas em 1951. Perfeito. Gabriel Cassiano, calma lá, vamos ouvir o Gabriel um pouco. Gabriel Cassiano, quais temas você quer trazer para a mesa nessa manhã? Aliás, já tarde, afinal faltam 20 minutos para 1h em Brasília. Bom dia, boa tarde, né? Rômulo, Wendel, grande companheiro, grandes irmãos aqui da luta nacional brasileira, todos os pressionautas, mais uma vez uma honra estar aqui. E os temas eu acho que são basicamente alguns compilados. Eu acho que seria interessante, eu vou querer durante o programa discorrer um pouco sobre o discurso do Lula, né? E principalmente os comentários do Nildo sobre acerca do discurso do Lula e a minha crítica também, eventualmente a partir do que foi dito, do que foi proposto, que eu vou mais numa linha sua de achar um discurso razoável, mas sei, como você também sabe, porque não somos incautos nem pouco desprovidos de memória, que na prática é tudo balela, né? Fala, mas na hora do vamos ver, enfim. E sobre a questão, novamente reforçar agora rapidamente, do Banestado, que foi uma semana muito corrida para mim, mas eu consegui já, o Neto nosso presidente aqui do Diretório Municipal, já vai se pronunciar, vice-candidato a prefeito. Opa. E eu vou reforçar com o Mário Heringer, o André Figueiredo e o Túlio Gadelha, nosso irmão também, irmão do Wendel, para que a gente possa fazer. Eu acho que eles já deram uma sinalização positiva, eles queriam que eu passasse mais detalhes, eu vou passar aqui. Realmente semana passada foi muito corrido, fiz 12 lives na semana passada, uma lá na terra dos Ancap, sei lá como fala essa porra, lá que foi difícil, sem ter paciência para, enfim, dialogar com eles, mas de qualquer forma ajudou a furar a bolha. E por fim, falar um pouco sobre... Mas sobre essa questão aí, você teve um retorno do próprio Ciro Gomes? Se ele já conseguiu olhar essa questão aí, se ele vai entrar nessa bola dividida? Como eu falei, para mim está valendo a navalha expressa. Okay? O Ciro, eu mandei uma mensagem e ele ainda não me retornou. O que eu soube é que ele estava... ele tirou uns dias, ele voltou agora na entrevista do Meteor, mas ele até teve que adiar o retorno dele, novamente por um pequenininho problema de saúde, né, que ele teve que fazer um tratamento ali, já que em 2018 ele já teve que iniciar, mas algo que já está cauterizado, já está tudo certo, mas eu vou reforçar novamente com ele, agora que ele voltou, né, voltou para ativa, então ele saiu aí do hospital, acho que ficou 1 ou 2 dias ali, e depois, agora ele já deu entrevista no Meteoro, vai num outro canal hoje, eu já vou mandar mensagem para ele hoje mesmo, para reforçar essa possibilidade. Perfeito. Sobre isso ainda, Gabriel, deixa eu trazer uma atualização para quem está nos ouvindo, que é o seguinte, né? Na última sexta-feira a gente teve aqui o autor do pedido, o Glauber Braga, né, que subscreveu a iniciativa dessa comunidade para fazer esse pedido, e na sequência encampado, tanto pelo Roberto Requião como pelo Nildo Orix, e ele tinha falado que não via problema em interpelar formalmente o Luiz Roberto Barroso para que ele explique em detalhes, né, a origem principalmente, as circunstâncias, por que foi escolhido um meio irregular para o envio de o equivalente a 2,5 milhões de dólares nos anos 90, no governo Fernando Cardoso, para fora, e, mais importante do que isso, que esclarecesse a origem desse dinheiro, né, que a cidadania brasileira possa ficar tranquila, ainda mais ele que disse que o Brasil estava sendo refundado, e ele se colocou, eu sou ele falou, a gente está refundando o Brasil
um lastro no combate à corrupção. Então, se ele exige isso dos outros, ele próprio tem que passar na régua dele. Não pode deixar de pairar essa dúvida sobre alguém que dirige o processo eleitoral desse ano. Então, o Glauber falou que não via problema nisso, que é uma posição, por exemplo, diferente da do senador Rogério Carvalho. Quando esteve aqui no programa, eu perguntei francamente para ele, falei, senador, isso é algo que você poderia fazer formalmente, seja da tribuna, seja num ofício, a sua bancada e tal? Ele falou, olha, não, aí já é um nível de enfrentamento que cria um clima de insuportabilidade dentro das instituições que tira a justificativa da gente estar lá, né? Que eu até admirei, sabe, o Gabriel e o Wendel, porque, em geral, quando a pessoa quer ganhar tempo, ela fala assim, eu vou estudar esse tema, manda pra mim, aí eu vejo e tal, e ele bateu na lata, ele falou, não, se você quer isso, procure outra pessoa, nós não somos capazes de fazer isso. Eu confesso que eu admirei a honestidade, a franqueza da colocação do senador Rogério naquela altura. Mas o Glauber falou que ele já fez alguns enfrentamentos com o Luiz Roberto Barroso, não veria problema em interpelá-lo formalmente. Então, ele tinha pedido que eu enviasse os documentos, com o registro do envio dessa remessa usando a CC5 pelo Barroso, e também o cruzamento que a gente fez com a biografia do ministro, lá com os dados do currículo Lattes, naquela plataforma do CNPq. Obviamente isso aí tudo, né, o nome do Barroso já está disponível desde o dia em que a gente publicou o relatório com a CC5, lá ainda em meados de junho. Né, e o deputado tinha levado um tempo aí estudando, ele tinha falado que ia ver se era de interesse público não falar sobre isso, aí ele se pronunciou acho no início de julho, e finalmente agora ele fez esse pedido aí, né, nessa volta de colaboração com a nossa comunidade. Então, eu já reforcei, mandei mais uma vez com a ênfase o artigo específico, aliás, o artigo, Gabriel e Wendel, que tudo leva a crer que foi o motivo do ataque hacker para derrubar o nosso site, porque viralizava, era capaz de chegar, era capaz de bater o nosso recorde, né? Até hoje o artigo com mais acessos do Duplo Expresso foi aquele da viagem esquisita, até hoje não explicada, da Dilma Rousseff à Rússia, uma semana antes da história do Vaza Jato. Aqui ele estava com 600 e poucas mil acessos até onde eu vi. Eu acho que esse daí do Barroso, porque estava sendo impulsionado até por influenciadores bolsonaristas, tinha tudo para ultrapassar se o site não tivesse sido derrubado, né? Então eu acho que o pessoal perdeu o esportivo e derrubou aí. Então eu mandei mais uma vez com ênfase disso. Inclusive trouxe um alerta feito por um auditor da Receita Federal que assistia ao programa na sexta-feira e falou o seguinte, ele observou uma especificidade na redação do requerimento formulado aí pelo Glauber e sua assessoria, que falava que o pedido tinha lastro na averiguação de responsabilidade por evasão de divisas. O crime de evasão de divisas já prescreveu, então aí há uma brecha, a gente sabe, ninguém aqui está nutrindo expectativa, fala assim, olha, se não tivesse falando isso, aí ia ser aprovado, e colocando essa questão de que a finalidade é apurar responsabilidade na evasão de divisas, e responsabilidade aí deve ser interpretada de uma forma técnica, né, já que se trata de um requerimento no âmbito do Poder Legislativo e há uma mesa diretora, responsabilização penal, né? Então, sobretudo penal nesse caso. Então, óbvio que a gente tem que dificultar ao máximo, mesmo que as nossas expectativas sejam muito rebaixadas. Se a gente está usando esse documento para que ele sirva de exposição, para ver quem está no jogo, quem está naquela história do ninguém solta o rabo de ninguém, a consigna do rato rei, ele tem que ser o mais blindado possível. Então, por isso que era importante, primeiramente, uma redação que não desse nenhuma brecha, para eles terem que se expor mesmo, que estão ali, enfim, né, sem precisar mascarar o real motivo por que isso tende a ser indeferido. E, em segundo lugar, tentar aglutinar a maior parte de apoios possível, primeiro dentro da sua própria bancada, no PSOL, mas também de todos os partidos da oposição. E eu fico feliz, Gabriel, que você registra aqui que novos dirigentes do PDT vão se somar a esse movimento de convencimento da bancada para que adira a essa iniciativa. Então, tanto essa observação do auditor fiscal como as questões do Barroso já foram passadas para a assessoria do Glauber Braga. Ainda ontem eu perguntei se havia alguma novidade, a assessoria me informou que ainda não. Então, havendo atualização sobre essa frente político-administrativa, mas em que a gente não tem nenhuma ilusão, obviamente que eu trarei aqui em primeira mão para quem nos acompanha. Gabriel Cassiano. Não, com certeza, conte conosco, tenho certeza comigo, com o Wendel e mais outros companheiros e companheiras do PDT para tocar essa luta contra um dos principais traidores da pátria da história do país e especuladores contra a moeda nacional, contra, enfim, o sistema financeiro nacional, que é esse canalha, esse Dario Messer aí, que é um bandido e um país sério, já estaria preso há muito tempo. E, logicamente, também falar um pouquinho da questão da inflação, porque tem muita gente querendo utilizar agora de forma a aproveitar da ânsia, vamos dizer assim, da revolta popular, ao ver um saco de arroz custando R$24, R$30,
para retomar a legitimidade do discurso liberal, e eu estou vendo muita gente de esquerda fazendo isso. Eu não posso admitir que as pessoas de esquerda façam isso. O PT eu até entendo, porque o PT nunca quis mudar o tripé macroeconômico do governo, sabe? Nunca quis romper com o consenso de Washington. Hoje eu escrevi um artigo que vai sair no blog A Terceira Margem, que eu detalho essa questão agora, que a inflação do Brasil não tem nada a ver nem com expansionismo fiscal e nem com a injeção de liquidez a partir da redução da taxa de juros, que é o que prega o monetarismo, né, do Friedman e da teoria quantitativa da moeda do Ivan Fischer. Então, assim... Gabriel, inclusive relacionado a isso que você está relatando, a gente tem, nas diversas vezes em que o dólar sobe, eu queria que fosse só pessoas, né, seguidores, influenciadores, mas a gente vê pessoas das direções partidárias, até com mandato parlamentar, falando, tá vendo? No tempo em que a gente estava no governo, o dólar era mais baratinho. Apelando para quem? Para a classe média, que fica mais difícil ir para Miami e tal. É uma deseducação, uma antipedagogia política que depois cobra, porque se a gente quer chegar ao poder e voltar a dar um enquadramento para a economia que propicie o desenvolvimento, é algo que tem que mexer, tem que manter um campo competitivo. Então, como que você vai reforçar o que os monetaristas e financistas querem dizer que não? Condução boa da política cambial é um real forte. Como assim, Gabriel Cassiano? Exatamente, e aí é uma coisa assim que os petistas propriamente não entendem, porque a maioria da militância petista, com todo respeito, não entende de economia, não entende. Eles acham que a economia é algo secundário, ou é algo assim, não, primeiro temos que ver as vidas, primeiro temos que ver o ser humano, não podemos ver estatística. Ora, o que é a economia se não a própria vida humana e a intervenção da vida humana na materialidade biológica, na materialidade da natureza, para transformar a seu favor? É basicamente isso a economia. Não tem nada, tem muita gente que tenta dificultar para que as pessoas não possam entender, mas a economia basicamente é isso. E aí, se você for reparar, as pessoas elas associam duas coisas, né? No geral, a militância petista, e no geral, o pessoal que não tem necessariamente a ver com a militância, mas tem a ver com as pessoas que viveram aquele período, né? Então, tem aquela nostalgia. Elas associam duas coisas. Um dólar, um real desvalorizado na época, né? O câmbio populista que o senhor Henrique Meirelles aprovisionou e aplicou durante toda a sua gestão como presidente do Banco Central do governo Lula, que equivaleu ali $1 a R$1,60, destruiu a nossa indústria nacional, evidentemente, mas isso deixava uma sensação de onde os preços relativos, que são os preços que são sensíveis à variabilidade, né, e à flexibilização do dólar, eles ficavam em patamares estáveis. Ou seja, o Brasil, como passou desde 1980 a optar pelo consenso de Washington e a tocar uma política de austericídio, de abertura comercial, fim do protecionismo, fim da política de substituição de importação, fim ali das tarifas de importação para setores estratégicos da economia. O resultado disso é que, basicamente, hoje nós temos nem 10% da participação da indústria no PIB brasileiro, né, de uma forma aterrorizante. Mas as pessoas se aproveitam disso por quê? Porque naquela época, teoricamente, os preços estavam controlados. E mesmo assim, a política de juros era absolutamente equivocada no governo Lula. Porque mesmo com os preços teoricamente estáveis, uma inflação que variava ali vamos dizer assim, de 4%, chegando até 6% ali, mas lembra-se, isso se deve, aquela inflação não se tem nada a ver com juros e expansão monetária do governo. Aquela expansão de preços teve a ver com o choque do preço do petróleo e das commodities, que explodiram, os valores explodiram, o barril de petróleo foi lá para, $130. Enfim, o minério, toda a cotação foi lá para cima. Então, isso evidentemente é repassado nesses insumos básicos para os produtos brasileiros, porque a gente depende muito, né, de insumos para produzir aqui coisas básicas. A gente, por aí, o Ciro sempre dá esse exemplo, a gente não produz nem trigo. O trigo é uma substância tão básica que basicamente está no pão, está na cerveja, está na pizza, está no... Então, tudo isso vai ficar mais caro. E tudo isso tem a ver com o dia a dia e a relação das pessoas
com os produtos e com o consumo. Então as pessoas elas recordam desse câmbio e aí elas falam, olha, então os preços relativamente eram mais baratos. Quando tinha alguma flutuação, era pelo impacto da demanda chinesa que afetava diretamente no preço das commodities, porque a demanda chinesa é uma demanda de 1 bilhão e 300 milhões de barrigas, né, de estômagos, e também é uma demanda de muito petróleo para, né, refinar, para depois agregar valor na cadeia produtiva, etc., de muito minério de ferro. Então, todos esses preços dispararam e, evidentemente, aqui no Brasil, como nós temos aí uma política voltada à exportação, gera uma certa escassez desses recursos em nível nacional, em âmbito nacional, e aí a oferta e a procura é o que determina, então, sofre, né, os empreendedores, os donos de negócios sofrem uma pressão para repassar esses preços. Mas, basicamente, concluindo esse primeiro raciocínio, as pessoas elas têm saudade do dólar aí a 1,60 por conta de que, supostamente, o seu poder de compra era maior, só que elas se equivocam, porque, lógico, intuitivamente, ali no mercado, ela está fazendo no supermercado, pode ser que os preços ali estejam mais baratos por conta de um dólar populista, mas ela não vê a taxa de juros que estava a 10% a 15%. Então, o que ela financiava ali num imóvel, o que ela financiava num carro, como houve uma explosão, tudo que ela descompensou ali nos produtos de supermercado, que estavam controlados pelo câmbio populista do senhor Henrique Meirelles e do senhor Lula, eles pagavam no imposto, só que eles não fazem essa relação porque não é intuitiva. As pessoas não conseguem fazer essa relação. Então, assim, é uma tragédia. Mas beleza, a gente tem que lidar com isso. Agora, a segunda coisa é o fato de que houve uma explosão, a partir do câmbio, né, populista, houve uma explosão de pessoas que puderam, a partir desse câmbio, viajar para o exterior e conhecer países, né, mundo afora, Estados Unidos principalmente. Lembra quando teve aquela crise nos aeroportos em 2006, 2007? Era justamente quando o câmbio estava num determinado ponto tão populista que a demanda por passagens aéreas para países estrangeiros, para Estados Unidos, por exemplo, para Orlando, para Disney, para realizar o sonho de muita da classe média que ainda não podia acessar, até então era um privilégio de ricos, classe média alta para cima, eles foram em massa comprar porque estava muito vantajoso, o dólar estava 1,60, né, reais. Então houve uma explosão e a oferta de aeroportos e de voos não contemplava, né, da noite para o dia a demanda que foi criada a partir, né, da introdução do regime de câmbio populista do governo Henrique Meirelles, do governo Lula, né, mas Henrique Meirelles também, enfim, e a política monetária determina muita coisa de um governo. Então, para concluir o raciocínio, a gente tem esses dois equívocos básicos, né, ou seja, no subconsciente a população querer viajar para o exterior para adquirir bem de consumo, para ter determinado extrato social e determinada provação social. Já viajei para os Estados Unidos, viajei para a Disney, né, para ter um determinado certificado de inserção social no Brasil. A gente sabe que a nossa cultura, infelizmente, por conta dos Estados Unidos, é muito americanófila, né? Então você fala, não, eu fui para Miami, eu já fui para a Disney. E aí eu me lembro do Adriano Suassuna, saudoso, que está lá no céu. Cada vez que isso acontece, ele se revolta no túmulo, naquelas palestras que ele fazia. Falava, Disney? O que é isso? Não sei nem o que é isso, minha filha. Como é que assim? Então a pessoa separava as pessoas que foram para a Disney e as pessoas que não foram. Eu nunca fui, nunca pretendo ir. Nunca fui, e mesmo já fui aos Estados Unidos, mas o último lugar dos Estados Unidos que eu iria seria Orlando, Flórida. Tem coisas mais interessantes para ver mesmo lá, em podendo optar, eu acho, mais fora do Brasil, partindo dessa discussão, fora da América Latina, dos Estados Unidos, tem coisas mais interessantes para visitar, mesmo no primeiro mundo, na Europa, e nos Estados Unidos seria o último lugar que eu iria. Olha só, vou fazer um pedido para vocês, que entretém boa parte das pessoas, elas estão atentas a isso, porque aí, como eu falei, algumas pessoas se empolgaram, né, com algum saudosismo do tempo do Pacto de 88, que vigia ainda, ouvindo Lula falar
naquele discurso de ontem, que você vai comentar ainda, Gabriel Cassiano. Eu estou interessado em ver seus comentários, que inclusive estão mais em linha com a minha avaliação. Mas que é o seguinte, vamos falar um pouquinho das eleições municipais, e eu, assim, confesso que a minha atenção está muito limitada, porque o que me interessa das eleições municipais? Primeiro, a forma como as lideranças vão fazer as articulações, porque em alguma medida todas estão pensando, não tapar o buraco, todas estão pensando em 2022, para o que quer que 2022 valha, né? Então eu quero ver qual é a lógica nessa articulação, né, das forças à oposição, né, enfim, fora da situação do bolsonarismo, seja formalmente ou não, e também me interessa ver o seguinte, como cada candidato vai se apresentar, pessoas que eu considero relevantes e tal. Então eu pediria o Wendel Pinheiro, na qualidade de membro do Diretório Nacional, que contasse pra gente um pouquinho do nosso Rio de Janeiro natal e das outras capitais que você soubesse, que não São Paulo, porque aí São Paulo eu vou deixar pro Gabriel Cassiano contar pra gente. Então você que se empolga com a eleição e tal, eu tô muito cético. Não, você que eu tô falando, quem tá nos assistindo. Você que tá nos assistindo, que se empolga com a eleição, agora é a hora de você ir à forra, porque eu realmente, para mim, só interessa a ocupação do espaço que ainda é permitido para ver o que isso pode ser usado do ponto de vista pedagógico para alertar para o que a gente está caminhando. Então, Wendel, conta pra gente aí como estão as articulações em nível municipal nas grandes capitais que não São Paulo. Tirando algumas cidades onde você tem alianças incongruentes, né, do PT, do PDT e até do PCdoB, fazendo aliança com o PSL, né, e aí quem estiver acompanhando o meu Face sabe muito bem como é que está sendo esse processo. O que a gente está vendo é o seguinte: Rio de Janeiro, como você viu hoje, o MP coagindo o Eduardo Paes de uma forma casuística, é a juristocracia aliada ao bolsonarismo, porque o Crivella está desesperadamente dependendo do apoio do bolsonarismo para injetar o nome dele no segundo turno, ele sempre estando na segunda colocação. E na terceira posição é aquela disputa teimosa entre a Marta Rocha, do lado do PDT, a delegada Marta Rocha, e a Benedita. Aí você vai falar, mas por que a ressurreição da Benedita? Explico eu a você. A desistência do Marcelo Freixo fez que muitos votos órfãos do Marcelo Freixo fosse naturalmente para o voto alma mater, né, do Partido dos Trabalhadores, enquanto que a candidata do PSOL está quase que lá na lanterna. Mas a realidade é a seguinte: até a rede que ficou ligada com o PDT estão querendo questionar sobre a cabeça de chapa, porque estão inconformados com a impossibilidade da candidatura do Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, na cabeça de chapa. Então está esse quiprocó entre PDT e rede no Rio de Janeiro. E o Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, velho, eu vou te dizer, é a maior divisão entre as chapas de direita e as chapas de esquerda. As chapas de esquerda você tem três opções: a deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL, a candidatura da Manuela Dávila, PCdoB-PT, mas é aquela coisa, a Manuela Dávila, a cada eleição que passa, ela sempre perde percentual, candidatura majoritária. Não vai querer dizer que ela, com o apoio do PT, vai manter aquele mesmo percentual que ela teve na última eleição em 2012. Foi 2012 contra o José Fortunati, na época do PDT, onde o José Fortunati ganhou o primeiro turno com 65%, e ela teve apenas 17%. Agora, olha só o cenário... Lembrando, Wendel, apenas que o apoio do PT à candidatura da Manuela Dávila pelo PCdoB é o pagamento pelo apoio do PCdoB à candidatura da Haddad em 2018. Isso, exatamente. Tem todo esse processo. E porque também o PT não tem nome à altura, e ninguém quer se comprometer, nem a Maria do Rosário, nem o Henrique Fontana, nem outros quadros, como, por exemplo, o Adão Vilaverde, que foi um fiasco a última candidatura dele, que ele não conseguiu nem 10%, mal conseguiu 10%, ou o Raul Pontes, que foi no sacrifício em 2016, no momento temerário do PT, o Raul Pontes, que foi um grande prefeito de Porto Alegre. Então, quer dizer, eu estou colocando a situação para mostrar o tamanho da complicação em Porto Alegre. Tem a Juliana Brizola, que tem aquela frente, né? PDT, PSB, Rede, mais alguns partidos que foram compor aquela frente pela democracia. Aí, pelo centro, você tem o José Fortunati, que foi o ex-prefeito, que era do PDT, saiu para o PSB, depois que ele não pôde ser candidato a senador pelo PSB, por conta da questão do Beto Albuquerque, ainda de quebra, ele saiu do PSB e hoje ele está como candidato do PTB. Aí tem um concorrente dele, que foi candidato a prefeito, na época pelo PMDB, que hoje está no MDB, que é o Sebastião Melo, deputado estadual, ex-vereador de Porto Alegre, e foi inclusive candidato a prefeito, foi para o segundo turno em 2016. Então, só para tu ver quanto está complicado para a esquerda, você tem candidatos de centro competitivo.
E ainda na direita você tem o prefeito, Nelson Marquesan Júnior, e ainda de quebra você tem a opção do bolsonarismo, que pode ser o tenente-coronel Zuco, que é o deputado estadual, ou pode ter a candidatura até mesmo do Novo. Aí ninguém sabe se é o vereador Camusato, se ele vem para a candidatura a prefeito, se ele vai à reeleição, ou até mesmo se o Novo pode quebrar aquele compromisso de, olha, quem exerce um mandato parlamentar não pode sair para candidatar a outro. Pode ser que o Van Hatten, que foi o deputado federal mais votado da cidade de Porto Alegre e o mais votado do Rio Grande do Sul, seja um candidato a prefeito de Porto Alegre. Então, são N possibilidades. Para mim, uma das eleições mais pulverizadas do Brasil está em Porto Alegre. E aí você vai vendo, Salvador, o PT está tão sem nome que vai apelar para o nome da segurança pública para tentar concorrer com um nome ligado ao do Assemineto, que é o vice, na época era do MDB. Eu não sei como está o processo dos quadros pró-Assemineto. Mas, de qualquer forma, se a gente for verificar, mesma coisa em Fortaleza. Você está tendo uma pulverização dos pré-candidatos à sucessão do Roberto Cláudio. Dentro do PDT tem uma disputa interna, né? E, ao mesmo tempo, para enfrentar o candidato do pró-sistema que é aliado ao bolsonarismo, que é justamente, inclusive, um quadro que tem certas ligações com a milícia, né? Então, se o tempo for ver todo esse desenho, eu vejo que a perspectiva para a esquerda está muito complicada. Belém, a gente tem o Edmilson Rodrigues pela enésima vez que está dando o sol, aí a gente não tem a possibilidade concreta. Manaus está pulverizado, mas só que com uma disputa mais real para o campo da direita. E ainda mais, como o Amazonino Mendes perdeu as eleições para o governo, e o governo do Wilson Lima no Amazonas está um fiasco, inclusive está passando uma ameaça do processo de impeachment, eis que agora a população amazônica está querendo fazer o voto do arrependimento, só que para a Prefeitura de Manaus com o Amazonino Mendes. Aí tem outros candidatos, como Davi Almeida e tudo, e o PDT ainda ficou daquela questão do Issa Abraão ser candidato a prefeito, não é candidato a prefeito, não consegue nem ser vice da chapa do PSB. Então são questões que são inerentes a nível nacional e que eu vou ser muito sincero, eu não consigo ver um cenário, talvez São Paulo seja a esperança, mas São Paulo é a esperança mais pelo Márcio França, porque vai ser uma candidatura de centro para centro-esquerda, porque tem vice com o Antônio Neto, oriundo do movimento sindical, da CSB, presidente nacional da CSB, é um quadro comprometido com a questão do movimento sindical, então vai ser por aí. E quem acha que é o Boulos em São Paulo, aí o Gabriel Cassiano pode falar com mais autoridade do que eu, o Boulos vai chegar ao teto dos 15% daqueles votos órgãos do PT que não reconhece o Gilmar Tato nem a pau como candidato a prefeito, que não tem rescaldo eleitoral. E aí, Gabriel Cassiano, é isso mesmo? A gente vem vendo aí umas manifestações, né, inclusive do ex-presidente Lula ficando dúbio, se a pessoa quiser ser assim, né, sem pegar muito pesado, falar dúbio, né, não muito clara, mas que tende a confirmar, e a gente até conversou sobre isso ao longo da semana, que as manifestações do Lula em não assumir a candidatura do Gilmar Tato tende a confirmar aquela percepção que você tinha de que a candidatura do Gilmar Tato é meio que para constar, né? Seja para puxar a votação proporcional, seja para ter o controle do fundo eleitoral, para o que quer que isso sirva, seja para atuar em pinça de alguma forma, quando na realidade o objetivo seria somar a maior parte de votos possível para tentar tirar Márcio França do segundo turno, porque segundo você, o cálculo do PT e do PSOL é que essa vitória do Márcio França seria importante para a caminhada do Ciro Gomes para 2022, para o que quer que valha a eleição de 2022. Gabriel Cassiano. Perfeito, Ramos. Eu avisei, eu tenho tido não por ser uma pessoa brilhante, uma pessoa fantástica, mas porque eu estou por dentro aqui e eu recebo bastante informação. É mais pela minha quantidade de informações que as pessoas às vezes não acreditam que eu tenho, por ser jovem, assim, dos 3 anos, não levam muito a sério, mas do que mais pelo meu brilhantismo, pela minha capacidade de prever cenários futuros, né? Eu acho que você é dirigente partidário. Então, porque foi exatamente isso que eu falei, eles, né, estavam, a gente sabe muito bem o que ia ser, que o Gilmar Tato não tem a menor condição de ser candidato, ele disse que cederia, né, então ele fez um truque, disse que cederia, né, para fazer prévias com a estrutura e a máquina do partido filiado na capital, ele ganharia, evidentemente,
mesmo se o PCdoB e o PSOL votassem, né, os filiados votassem no Boulos, e aí o Lula teve que fazer uma outra coisa. Então ele falou, vamos manter a candidatura do Gilmar Tato, porque aí a gente mantém o tempo de televisão, mantém o recurso para alavancar nossa chapa, para tentar inibir o crescimento da chapa de vereadores do PDT, e, consequentemente, como a gente não tem vereador aqui há muito tempo, é natural que a gente ocupe esse espaço dos vereadores do PT, e segundo, que eles vão utilizar o horário eleitoral, a nota que eu estou dizendo, dia 8 de setembro de 2020, para bater no Márcio França. É isso que eles vão fazer, isso foi acordado entre Lula, Tato e Boulos. Eles vão usar, o PSOL não tem, né, em mixaria. Agora, o PT é a segunda maior bancada do parlamento, só perde para o PSL, ou está pau a pau ali, depois de uma desfiliação do PSL, etc. Agora, tem tempo de TV só ele, o PT vai sair sozinho aqui em São Paulo, vai sair isolado. Qual que é o objetivo disso? É lógico, fazer bancadas de vereadores e frear o nosso crescimento de vereadores aqui em detrimento deles, vão lançar o Suplicy de novo, porque o Suplicy, você sabe que tem voto de muitas pessoas do Ciro aqui, pseudo-progressivo, vai votar no Suplicy porque ele é fofo, porque ele é, sei lá, ele é um velhinho legal, pá, interessante, o cara da renda básica, não tem nada contra, pelo contrário, uma das poucas pessoas que ainda tem respeito no E esse PT. papel, só uma observação, Gabriel, esse papel tende a ser exercido no Rio de Janeiro pelo Lindbergh Farias, não o Wendel, ele vai ser o puxador. O Lindbergh pode puxar em torno de quase 100 mil votos, ele vai disputar a questão de ser o mais votado e puxar mais um ou dois do PT, enquanto em São Paulo, o próprio Eduardo Suplicy, se eu estiver errado, o Cassiano me corrige, ele pode manter aqueles 300 mil ou até subir para 350 mil votos na questão do vereador e puxar a legenda para 3 vereadores por conta do coeficiente eleitoral dos vereadores. Não sei se é essa a leitura. E outra coisa, como dúvida, eu acho que o PDT consegue eleger, dentro dessa coligação com Márcio França, embora a proporcional não se coligue, eu acho que o PDT consegue eleger de 3 a 4 vereadores. É mais ou menos isso, Cassiano? Não, é exatamente isso. Na questão do Suplicy, ele fez 360 mil na eleição passada, foi a maior quantidade de votos, mas nós achamos agora que a tendência é ele ter menos votos, até porque não há mais coligação proporcional, né, dentro, né, nas eleições proporcionais para vereadores, para legislativo, etc. E com isso está tendo uma pulverização de chapas de caráter identitário, de caráter pequeno burguês, de caráter, né, de chapa coletiva, né, essas coisas. Então esses votos vão ser muito pulverizados. E esses votos, naturalmente, eram votos que eram cativos do Suplicy, porque até então, naquele momento, você tinha algumas chapas que eram específicas nesses setores, agora os partidos estão, todos eles, querendo lançar, né, o máximo de candidatos possível, né, os 83 permitidos aqui em São Paulo, para fazerem a manutenção e a permanência do partido, estão lançando também candidatura à prefeitura, visando já 2022, porque tem muitos partidos que podem deixar de existir, de acordo com as novas cláusulas, né, da reforma política. E então a gente acha que o Suplicy vai ter uma redução, não muito grande, mas vai ter uma redução. Esses votos vão estar um pouco mais dispersos, e a tendência é que esses votos sejam direcionados para essas outras candidaturas, né? Tem aqui no PT, Luna Zaratini, tem a Tamiri Sampaio, que era, né, candidata do Lula, então tem a Karina Vitral, né, que era ex-presidente da Uni, que vai ser lá. Aqui no PDT tem mais algumas chapas, assim, nesse nível. Aí no PSOL tem outras tantas que vão ser apoiadas pela Sâmia. Então essas pessoas todas não tinham a menor condição, em 2016, a partir das redes sociais, de se expressarem, de se colocarem. Então, evidentemente, a nossa avaliação é que esses votos vão pulverizar e o Suplicy vai ter uma queda. E essa queda a gente puxa muito para cá, para o PDT. Por isso que o PDT é exatamente, nossa expectativa é que nessa eleição nós vamos fazer de 3 a 4 vereadores no cenário ali mediano, no cenário real, e com um cenário talvez extraordinário, fazendo de 5 até 6. No cenário que a gente está trabalhando aqui, tentando segmentar e pegar a massa de votos, que foi quase 1 milhão de votos do Ciro Gomes na cidade de São Paulo, a partir da plataforma, explorando muito inteligência, sofisticação, segmentação, análise de perfil, para a gente poder levar a nossa mensagem e tentar cadenciar e cercar todas as pessoas que votaram no Ciro na cidade de São Paulo.
a partir das redes sociais. O horário de TV vai voltar a ser importante, a gente tem um horário de TV relativamente bom, e a nossa construção já é relativamente aí, com tempo, desde 2016, aí o Neto depois entrou, se tornou presidente, vai ser o candidato a vice do Márcio França. O Márcio França vai estar com a gente aqui, junto com o Avante, com o PMN e talvez o Solidariedade, mas eu acho difícil. Mas é uma coligação relativamente razoável, do ponto de vista de número de TV, não chega aos pés da coligação que o Covas conseguiu com 8 partidos, Cidadania, PV, DEM, a aliança do Covas realmente vai dar a ele no primeiro turno um bom número de deputados de horário de televisão, o que pode alavancar as candidaturas vinculadas a ele à vereança de São Paulo. Mas nós temos o fator Márcio França e a rejeição ao Dória por ter traído Bolsonaro. Bolsonaro é uma força política muito forte hoje no Brasil e aqui em São Paulo ele permanece com taxas de aprovação relativamente razoável, principalmente nas periferias, onde se encontram as populações que recebem o auxílio emergencial e onde se encontram as populações que estão ali vinculadas a igrejas neopentecostais ou a igrejas católicas carismáticas. Então, assim, ele tem um espaço na periferia e é onde o Dória, é onde o Márcio França ganhou, foi 60-40. O Márcio França ganhou em todas as periferias de São Paulo. E veja só, o Ciro teve baixíssimo voto nas periferias e um voto absolutamente considerável, onde ele ganhou do Haddad no centro expandido. Então, é um voto meio que esclarecido, de classe média, até pessoas que votam no Moro, por exemplo, quando colocam o Moro na pesquisa contra o Ciro cai. Porque tem pessoas que votam no Moro e votam no Ciro. Eu conheço várias aqui. Eu moro em Perdizes, é um bairro de classe média alta, etc. Eu conheço essas pessoas. Muitas falavam, olha, eu vou votar no Bolsonaro caso contra o PT, mas se não tivesse Ciro, eu votaria no Ciro, tranquilamente. Agora, o que nós precisamos avaliar, que vai ser o diferencial aqui nessa nossa eleição, é o potencial danoso de se associar o Bruno Covas ao João Dória. A rejeição do João Dória aqui na capital está beirando 70%. É uma rejeição muito alta. E eles estão tomando uma estratégia agora, atestada e assinada pelo Dória, de querer desvincular o Covas do Dória. Então, eles estão fazendo, de propósito, ações contraditórias, para dizer assim, a prefeitura está falando uma coisa e o governo do estado está falando outra. Ou seja, primeiro exemplo, o balanço do governo do estado de São Paulo deu determinada quantidade de mortes pelo coronavírus. Não bateu com o balanço da prefeitura de São Paulo, de propósito. O João Dória falou que São Paulo, a cidade, já estava autorizada a voltar às aulas presenciais na rede de ensino público e privado. O Covas foi lá e falou, não está. 2 bandidos que fazem isso e o povo não enxerga, o povo quer pão e circo, eu sei, é difícil, é duro, mas a gente tem que falar aqui para as pessoas para ver se elas estão entendendo o que eles estão fazendo. Então, assim, e a mesma coisa do que eles vão fazer com a esquerda aqui. Eu vou denunciar isso até que me matem, até que podem tentar, porque eu vou denunciar. O Tato está como candidato para usar o tempo de televisão dele para destruir a candidatura do Márcio França. 8 de setembro de 2020, 1h16, horário de Brasília. Anota o que eu estou dizendo. Como vai ser o horário eleitoral do Gilmar Tato? Vai ser bater no França e falar Lula livre. Vai ser isso. Basicamente vai ser isso. E vai ser a mesma coisa do Boulos. Só que o Boulos não tem horário eleitoral. Então ele vai fazer isso nas redes sociais como ele já está fazendo. E agora eles ganharam um outro simpatizante, que muitas pessoas, como eu já falei na outra live, têm um apreço e aí acabam dando razão, dando moral, que é o Orlando Silva. Que também, por não ter horário de televisão, está batendo no Márcio França nas redes sociais. Então, uma dúvida que eu gostaria de colocar para você responder, que me surpreendeu além da tua análise, essa questão da migração do bolsonarismo em votos que eram tradicionalmente, historicamente, do PT, né? Que é a Zona Sul e principalmente a ZL de São Paulo.
Como é que você pode explicar essa conversão abrupta, Cassiano? Porque isso aí é um dado que tem que estar colocado, inclusive, na mesa para entender esse fenômeno do bolsonarismo com o conservadorismo popular. Estamos vendo uma repaginação do malupismo no século XXI. Exatamente. Não, você foi cirúrgico aqui. E eu dou 3 razões para isso, para essa análise de perfil e de mudança, né, de eleitorado das periferias, bases históricas petistas, para agora o Bolsonaro. 3 razões. Primeira, a questão ali, como muito bem colocou o Nildo, que eu já tinha dito também no programa passado sobre os programas do Bolsonaro, né, que ele vai adicionar muitas pessoas no Bolsa Família, ele com o auxílio emergencial, é ele que paga, no final é o cabo, a oposição ofereceu 500, ele ofereceu 600, é truco, meu irmão, não adianta chorar, né Wendel, né Romos? É muito mimimi nessa esquerda, eu tô cansado, daqui a pouco eu não vou falar nem que eu sou de esquerda mais, tenho vergonha de estar no mesmo lado que essas pessoas. Pô, o Congresso colocou 500, ele trucou, ele falou 600, e aí? Pagou, velho, quem assina o cheque é ele, porra. Caixa Econômica Federal é um órgão. Então, mano, essas pessoas têm o quê na cabeça? São muito burras. Ou má fé, ou estão sendo financiados por alguém para fazer esse tipo de comportamento. Mas vamos lá. Primeira coisa, a questão única e exclusivamente de que o Bolsonaro representa uma saída de auxílio econômico real e concreto para essas pessoas. Primeiro, agora mais recentemente, pelo pagamento do auxílio emergencial e, dentro desse mesmo escopo econômico, do que foi o governo Dilma para cá, e o final do Haddad, que a Dilma falou nem que a vacatúcia fez o estelionato eleitoral, nomeou Joaquim Levy, austeridade fiscal, o desemprego estava a quanto? Essa crise vem lá de 2014, e quem mais sofre foi a periferia, porque um monte de gente que está fazendo Uber agora, que era engenheiro, tinha uma profissão de qualidade, o Ciro bem fala, São Paulo é a cidade que mais sofre com a crise brasileira. Por quê? Porque é a cidade centro, é a cidade onde ela sente o reflexo da desindustrialização e da informalização do mercado de trabalho. Então, essas pessoas que estão morando na periferia, hoje são tudo Uber, são os caras que vendem camelô, que vendem uma bodeguinha no trem, que vão aí, abrem um salão de cabeleireiro na garagem lá do cortiço dele. Tem muito lá na Zona Leste, eu ando bastante em São Paulo, eu conheço. Então, assim, essa traição econômica e o governo do Haddad voltado à ciclovia, voltado a coisa no centro, não podia ter outro resultado. O povo não é burro. E assim, o povo não é burro, não é que eu quero dizer que o povo compreenda toda essa sofisticada discussão geopolítica e de articulação política que existe no Brasil. Mas o povo não é burro por quê? Porque o povo vota com o bolso, pensando no interesse dele. E isso é absolutamente justo. É absolutamente legítimo. Os políticos que têm que entender qual é o interesse do povo, o que o povo está querendo, para poder dialogar com eles. Nós estamos numa democracia representativa? Ora, bolas. Então é o seguinte, a partir do momento que a Dilma mete o Joaquim Levy, trai os trabalhadores, coloca uma nova reforma da Previdência, são várias, mas não vou perder mais tempo, e o Haddad faz um governo aqui para o centro expandido, aí o resultado, João Dória ganhou em todas as urnas, em todos os distritos, da periferia ao centro, excetuando-se 2, que foram no extremo sul de São Paulo, Parelheiros e Grajaú. Sabe quem ganhou? Nesses 2? Marta Suplicy, que foi uma gestão, na época do PT, que fez muita coisa para o povo, que criou o bilhete único, que criou 20 céus nas periferias. Não ficou fazendo ciclovia, não, que isso não seja importante. Eu sou defensor, nós vamos fazer. Mas peraí, colocar isso como principal plataforma do governo, da administração, com uma cidade de 12 milhões de pessoas, você vai colocar isso como prioridade? Você não vai divulgar mais nada? Você vai deixar que a imprensa hegemonize esse discurso e alcunhe para você essa como a principal bandeira? É muita burrice. E o povo sente isso. O povo sente quem é que está batendo barro lá com ele na periferia. O povo sente a traição. Por isso que está todo mundo puto com o Dória agora. E agora estão dando razão com o Márcio França. É por isso que o povo não é burro, sente a traição. Deu 60% a 40% dos votos na cidade de São Paulo na eleição para governador no segundo turno. Porque o povo apostou no Dória, deu o voto de confiança e falou: esse cara é um vagabundo, é um pilantra, é um hipócrita, é um traidor. E votaram 60 a 40 no Márcio França.
Então, assim, o nosso eleitorado é muito esperto, somos nós que estamos sendo muito burros. Nós não, né? Toda essa gente que eu não quero mais me associar de jeito nenhum. Eu, se vier falar que me apoia, eu falo, olha, não tem nada a ver com isso. Estão me coagindo aqui, não tenho, sabe? E aí você pega, por exemplo, o segundo grande fator, os costumes. Os costumes. As pessoas que deixaram de ter os seus empregos, elas poderiam ser religiosas, elas poderiam ser já evangélicas ou católicas, mas elas sofreram um baque na vida delas, do ponto de vista financeiro, que não dá, elas precisam buscar algum sentido na vida, para a vida fazer sentido para elas. Isso é uma coisa de psicologia. Então elas foram em massa a cada vez mais cultos evangélicos, e lá descobriram que tem um ambiente de networking, que o pastor consegue descolar um emprego para o filho, que o pastor consegue pagar uma dívida de droga do filho, que o pastor consegue fazer você ter um empréstimo em tal cooperativa financeira associada à igreja dele, e impeça com que o tráfico de drogas ou que a facção criminosa execute um terreninho que você tenha lá, cercadinho, etc. Então, tudo isso... Arranja faxina, arranja até exatamente. A faxina. Porque é a igreja evangélica fazendo o papel que o Estado não faz. E aí, isso torna a pessoa o quê? Mais ortodoxa, mais radical. Porque no momento onde estava todo mundo com o bolso cheio e barriga cheia, essas coisas não vêm. Todo mundo é tolerante, é isso que acontece em todo lugar do mundo. Aí você pega a Escandinávia, aí você pode comparar, tá todo mundo de barriga cheia, tá todo mundo de bolso cheio, aí você tem uma tolerância maior, as pessoas não estão raivosas, não estão, né, ao extremo. Então, por isso, ou seja, o PT, que foi fundamentalmente o partido que mais estimulou as igrejas evangélicas aí na década de 2000 para cá a crescerem, principalmente a Universal, em relação à Record e em relação ao senhor Edir Macedo, começou de um tempo para cá, ainda no governo, começou a dar prioridade, já no governo econômico desastroso, aí começou a tentar se refugiar, a tentar angariar apoios e lastros sociais nos movimentos identitários. E aí eles se colidiram com essa população toda aqui, né, que sempre votou no PT, que não é possível que um petista chame essa pessoa de fascista, que não é fascista. Elegeram diversas vezes, deram muitos. Se você pegar todas as eleições até 2014, a Dilma, o PT, ou quem quer que seja que passou aqui por eleição de prefeito, ganhou nas periferias de São Paulo. 2018, isso acabou, porque o povo cansou de déspotas esclarecidos que tentam ditar para eles como o povo deve pensar, como o povo deve agir, como o povo deve se posicionar, como o povo deve falar, como o povo deve comer, como o povo deve viver e se inserir na sociedade, e cansaram de estelionato eleitoral, cansaram de desemprego, cansaram de falsas promessas, cansaram de contribuírem, de se sentirem pessoas que ajudaram a eleger esse grupo político e tomaram facada nas costas, no final e ao cabo. E aí você repara o quê? Você repara que esse é o tecido do terceiro fenômeno. Então são dois. O primeiro é esse que eu falei, da questão aí da prioridade, né, dos governos. O segundo, essa questão dos costumes, da identidade, e que o PT agora entrou em rota de colisão com o setor que eles mesmos ajudaram a alavancar e ajudaram a se fortalecer. E terceiro, que é pegando esse último gancho, que é assim, nevrálgico. O PT, ele se auto-imola e se auto-contradiz. Não vamos falar nem aqui de Henrique Meirelles, não vamos falar aqui de nada disso. Vamos falar o seguinte: quem é que se gaba até hoje de ter criado e colocado milhões de pessoas na classe média do Brasil? O Lula, o PT. Aí vem agora o Lula e o PT, a partir da brilhante, né, teórica Marilyn Chauí, dizer que a classe média não presta. Porra, você cria a classe média e você diz que ela não presta? E aí não dá. E aí quando você não é sincero, você não é estelionato eleitoral,
né? E você, ou seja, você vai dizer ali, você vai prometer o que você vai cumprir e você vai dizer, ó, isso aqui é por isso, é isso que nós vamos fazer. É isso que é a vocação do Ciro, mas é a minha também. Eu estava acabando de dizer aqui, se eu for um dia candidato a presidente da República, eu vou chegar. Pessoal, o câmbio não pode ficar assim, não. Por quê? Porque vai destruir a indústria, vai destruir emprego, vai destruir a nossa competitividade, vai inundar isso aqui com produtos internacionais, estrangeiros, e nós não temos como aguentar, porque a longo prazo nós vamos virar aqui a sociedade zumbi, porque não vamos ter empregos, condições de dar emprego para a população, e tudo isso aqui vai virar uma manada de pessoas que vão estar aí dependendo de imposto negativo ou renda básica universal. Não dá, né? Então, assim, o PT falou, nunca falou a verdade, nunca disse, olha, nós temos que reduzir o juro por causa disso, nós temos que fazer uma política de controle de capitais por causa disso, nós temos que fazer uma reforma no sistema financeiro, nós temos que desvalorizar o real ante ao dólar para deixar no patamar positivo. Por causa disso, ninguém nunca nem fez isso. Todo mundo botava o espetáculo lá do João Santana, aquelas imagens lindas, tudo mais, pão e circo, caralho a quatro. E ó, o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo. É isso aí, mas você vê que até essa bandeira o Bolsonaro roubou da gente. Isso aí é o cúmulo da incompetência que beira a criminalidade. Wendel Pinheiro, quais outros temas você quer trazer para a roda nesse início de tarde em Brasília? Vai lá, fechar seu microfone. Na verdade, era justamente sobre um comentário a respeito do discurso do Lula, né? Porque o discurso do Lula do dia 7 de setembro, que era o terceiro ponto que eu queria colocar, qual não é a surpresa, o Lula está à direita do discurso do Carlos Lacerda na Frente Ampla. E estou aqui novamente com o livro da biografia. Opa, peraí. Pegando o capítulo 7. E aí, quem puder da turma do Expressoteca se virar para procurar e baixar o download desse livro, acho que é fundamental. Porque, olha só, a gente fez aquela comparação de que o Lula quer fazer uma aliança com o povo, só que ele não falou de que forma. Pelo método revolucionário, não tem condições objetivas nem subjetivas para fazer, porque não há uma força política no campo da esquerda que tenha um caráter de massas capaz de propugnar um caráter de quebra no sistema. Então, quando ele vai e propõe uma aliança com o povo, com uma perspectiva no sentido popular, mas ele não oferece os caminhos, e aí, de forma piorada, ele consegue colocar um viés de um pacto policlassista, né? Que a gente, daqui a pouco, só falta ter o cartão brasileiro hoje, né? Aí, olha só, eu vou pegar período pós-golpe de 64, criação da Frente Ampla, um documento onde o Carlos Lacerda assina ao lado do Jango, mas com a autoria do Carlos Lacerda. Olha só o que o Carlos Lacerda me coloca em 27 de outubro de 63, logo depois do ato institucional número 2 que institui todos os partidos políticos. Só vou ler para que o expressional tenha a dimensão e faça não só uma exegese dentro desse discurso do Carlos Lacerda, como uma exegese do discurso do Lula e também uma exegese do discurso do Ciro. O Ciro fez um discurso muito bom no Twitter, só que faltou justamente o essencial, combate ao imperialismo através da questão do questionamento do governo-estado. Mas, pelo menos, o que o Ciro colocou no Twitter parece que ele se emancipou um pouco do Mangabeira Ung e parece que ele leu ultimamente teoria marxista-independência e os documentos do partido. Isso é um lado muito bom e o Ciro está de parabéns. Mas vamos pegar e fazer uma comparação com o discurso do Lula a partir do discurso do Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, que começou no Partido Comunista, foi ele que falou todo o poder, ia fazendo aquela ironia, aquela comparação com todo o poder os sovietes, lá do processo da Revolução Russa, e que depois foi feito os principais quadros da UDN, principal partido antimarxista e anticomunista, apoiou o golpe civil militar de 64 contra o Jango, em prol com os Estados Unidos, e eis que depois, não satisfeito por não ter sido candidato à presidência e por Castelo Branco frear as pretensões presidenciais do Lacerda vai para a oposição e se alia com o JK, com o Partido Comunista, né, e com quadros, inclusive, no campo intelectual, que eram trotskistas, como Mário Pedrosa, e eis que ele participa da Frente Ampla. E olha só o que o Lacerda escreve. Só vou ler que vai ficar pasmo. Cassiano e vamos mais. Aos trabalhadores... Aqui, aliás... representamos correntes de opinião que juntas reúnem a maioria do povo.
Representamos também instituições que, perante a história, encarnamos pela mão do povo. Defendemos o voto e a lei em função da nossa liberdade e do progresso social, cultural e econômico que caracteriza o Brasil moderno no mundo em mudança. Desta representação, nenhuma violência nos pode privar. E o povo precisa que seus líderes falem, para que em seu lugar não sejam ouvidos apenas os que têm medo do seu voto. Nosso encontro é mais importante do que as nossas pessoas. Temos o dever de dar voz ao povo silenciado e definir em seu favor os rumos que, seja qual for o sacrifício pessoal a fazer, o povo tem o direito de exigir todos os que tiverem ou aspiram a ter a honra de governá-lo. Há momentos em que se unir para lutar por todos é a única forma de ser coerente. Assim, diante da invasão, diante da usurpação, aos trabalhadores esmagados pela reação que os expulsou da comunidade como se fossem pares. Foi-lhes negado voz para protestar e voto para decidir. São oprimidos pelo desemprego, pela perda crescente do seu poder aquisitivo, pelo congelamento dos salários, pela instabilidade que agrava a injustiça. Aos estudantes pela qual a escola continua a ser escassa, nega-se até o direito de se manifestarem. Às mulheres, lembramos que os sentimentos religiosos são implorados pelos que se atiram hoje contra a igreja. A elas, em especial a família brasileira, declaramos que a nossa aliança visa a garantia dos povos livres. As classes médias que se ampliavam e precisam crescer como elemento sintoma de equilíbrio e prosperidade numa sociedade democrática, hoje esmagadas e marginalizadas, lançamos essa palavra de convocação e união. Os empresários, os quadros dirigentes da administração pública e privada, os que dispõem de discursos para investir, tentam formar a poupança para acelerar a formação do capital nacional, são menosprezados. Reclamamos da instalação de um regime democrático que considere as transformações do mundo atual e seja fiel às peculiaridades nacionais, de forma a permitir a real participação política de todos os setores do povo, eleições pelo voto secreto e direto, respeito às garantias jurídicas e aos direitos individuais, reforma dos partidos e das instituições para que representem de fato e de direito os interesses do povo. Política econômica inequivocamente ditada só pelo interesse nacional, numa política externa que exclua o Brasil expressamente da participação em qualquer bloco político-militar, e a necessidade de rever e atuar e atualizar o conceito de segurança nacional. Quem disse isso não foi Lula nem foi Ciro, foi pasmo, Carlos Lacerda, para defender a resistência ao regime ditatorial. E aí a proposta do Carlos Lacerda consegue ser mais usada, porque ele conclama de forma direta o povo para fazer a resistência na ditadura através da Ampla. Então, olha só, eu estou fazendo um parâmetro de história comparada. 1966, ou seja, 2 anos após o golpe, após realizar-se o ato final número 1 e o ato final número 2, com o pós-golpe de 2016 e eleição do Bolsonaro. Parece que a esquerda hoje está iludida no processo político-eleitoral, mesmo sabendo que tem a juristocracia do lado operando junto com o governo Bolsonaro, e a prova foi isso. Quadros do próprio sistema, como o Eduardo Paes, que estão disparados na frente. O Eduardo Paes, você sabe muito bem, o Rômulo Maia, que ele fez uma ampla coligação com a esquerda na época, com o PT, PDT, PCdoB, PSB, e que garantiu a governabilidade dele, hoje está sendo operado pela juristocracia. E não periga, não tema se por conta desse factoide, possa até ver setores do bolsonarismo operando, inclusive em São Paulo, em relação ao Márcio França. Ninguém sabe que São Paulo, em Porto Alegre, será que não vão agir contra a chapa PDT, PSB? Ou será que não vão agir até mesmo para constituir a Manuela? Ninguém sabe, assim vai sucessivamente. Então, bobo é quem pensa e quem confia exclusivamente no processo eleitoral e no discurso por cima, ou a partir da aposta eleitoral, como se ela fosse o caráter emancipador do povo brasileiro com a libertação nacional. Muito bem, eu estou curioso para ouvir o que o Gabriel Cassiano vai falar na avaliação dele do discurso do Lula. Ele disse que se aproxima mais da minha interpretação, de que achou o discurso razoável. A questão é que a ação aí já é desde pelo menos, vou ser menos rigoroso, Gabriel Cassiano. Acho também, objetivamente aferível que em 2014 a gente se deu mal em gigantesco estelionato eleitoral, que foi até importante, é preciso dizer, aí a gente não sabe em que nível de consciência, de deliberação, de grau de consciência do que haveria, mas do divórcio que houve do PT com a sua base social, com os sindicatos, etc. e tal. Na hora que precisou, o pessoal estava estranhado. Falou, mas peraí, entrou o Joaquim Levy com o maior contingenciamento da história
do Brasil, muito maior do que todos os contingenciamentos orçamentários do Fernando Henrique Cardoso, inclusive depois de Temer e do próprio Bolsonaro, que estão aqui correndo, né, déficits sucessivos cada vez maiores, e mais do que isso, como o Felipe Coutinho, presidente da EPET, falou aqui, olha, o Bolsonaro com o Paulo Guedes e o Temer antes com o Henrique Meirelles ainda estão muito aquém do programa de desinvestimento, ou seja, privatização do sistema Petrobras, proposto pelo Joaquim Levy quando ele chega lá em 2015. Então a gente suou para ganhar aquele segundo turno e terminamos com o Joaquim Levy. Então, Gabriel Cassiano, qual foi a sua avaliação sobre o discurso de ontem, primeiramente, e em que grau você acredita que isso vai corresponder a uma mudança de atitude prática? Bom, grau zero, já de primeira, em questão à atitude prática, e até porque eu acho que o PT não vai voltar a governar o país por um bom tempo mesmo. E em relação ao discurso do Lula, é aquilo lá, tudo muito construído, muito bem escrito o discurso, ele estava ali no teleprompter, né? Evidentemente, quem escreveu o discurso teve uma felicidade muito grande em colocar o diagnóstico do atual país, né? Por isso eu concordo com basicamente tudo que o Lula disse, excetuando-se ali algo que ele não como que eu posso dizer? Mas que ele não vamos dizer assim, ele não abre mão de falar, que é basicamente que a sua condenação foi legal, que a Dilma sofreu um golpe e que não sei o que pororó, ele ficou 2 anos preso lá injustamente. Então, isso corrobora com a nossa análise aqui sobre quem criou a lei da ficha limpa, né? Quem colocou ali, instaurou o Instituto da Delação Premiada, quem empoderou o Ministério Público e começou a dar prática essa questão da lista tríplice, né? Quem nomeou determinados ministros do STF, agora até recentemente o Fachin, que para evitar agora a nulidade, né, da ação contra o Lula por suspeição do Sérgio Moro, que está sendo votado na segunda turma, em virtude do afastamento do Celso de Mello, ou seja, com o Celso de Mello fora, fica 2-2. O direito apregoa indúbio pro réu. Então, 2-2 é a sentença confirmada, o julgamento confirmado de suspeição, né, do ministro Sérgio Moro, e o Luiz Edson Fachin, que o PT comprou tanta briga para nomear, que era o advogado do MST, ele colocou agora algo inédito, né, no STF. Ele disse que, enquanto o ministro não voltar para a turma, né, do seu tratamento de saúde, do seu afastamento por licença médica, a turma não deveria votar assuntos de caráteres decisórios em relação a condenações penais. Bom, é isso. Então, Gabriel, eu só vou dar uma observação para o nível de delírio, às vezes, que eu não sei se é deliberado, enfim, se viés cognitivos explicam, que é o seguinte: eu gargalhei aqui, essa é a minha reação que eu coloquei no Twitter com esse emoji, é o que eu gargalhei mesmo, mas assim, do nível, né? Então, Vanderlei Adriani me marcou numa matéria da revista Carta Capital, que entrevista lá uma pessoa de um think tank dos Estados Unidos, de Washington, ligado ao Partido Democrata, cuja chamada é o seguinte: o governo Biden, caso Joe Biden ganhe as eleições em novembro próximo, diz essa pessoa, o governo Biden deve revelar papel dos Estados Unidos no impeachment de Dilma, diz economista. Bom, sabendo que a gente sabe que o José Eduardo Cardoso viajou em 2013 para receber as orientações do próprio Joe Biden sobre o que fazer no Brasil, e na volta a coisa acelera e eles tocam o rolo compressor no Congresso Nacional para passar a lei de organizações criminosas, que tinha no seu bojo principalmente o esquema sem nenhum regramento das delações premiadas, e 6 meses depois estava a Lava Jato na rua para sequestrar, né, a dinâmica política brasileira, e 2 anos depois disso levar o Lula em condução coercitiva, e 2 anos depois disso levar ele preso, não faz nenhum sentido. Isso aqui até foi a Constituição Americana lá, a emenda, né, a 5ª emenda, que consagrou que ninguém é obrigado a produzir prova contra si, e a gente tem isso no nosso artigo 5º da nossa Constituição. É impossível que o Joe Biden e o
Partido Democrata de uma forma geral, o Deep State dos Estados Unidos, que articularam o golpe durante o governo de Barack Obama, vá entregar provas contra si. Então, não faz nenhum sentido você ver que só uma pessoa distante de um think tank poderia falar isso. Mas é ridículo. E aí o expressionauta Vanderlei comenta o seguinte: olha, Rômulo Maia, todo mundo pensando errado que a espionagem na Petrobras em 2010. O Barack Obama entra em 2009. A primavera dos 20 centavos em 2013. E a Lava Jato, a partir de 2014, e o golpe de 2016 tinham sido organizados pelo governo Obama-Biden, de 2009 a 2017. Mas o culpado foi o Trump safadão. É uma loucura, ou não, né? Enfim, uma loucura. Não sei como definir essa esquizofrenia construída e autoprofessada, Gabriel Cassiano. Diria o nosso professor Beluso, oxímoro para inteligências binárias, né? É foda. Mas então vai outra previsão aí. Quem vai ganhar as eleições norte-americanas vai ser Donald Trump. Eu também acho. Escreveu o que eu estou falando no dia 8 aí. Você também acha, lá? Estamos fazendo a... Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Tem que entender o ethos da Christian Right, que é presente no... Inclusive, eu tenho conhecidos, amigos meus que hoje moram nos Estados Unidos e se falam, Wendel, o que se tem de campanha hegemônica dos republicanos não está nos gibi, principalmente por conta, depois do que aconteceu com a campanha em solidariedade, né, e ainda mais sobre a questão étnico-racial. Na verdade, o que isso desdobrou nas cidades mostra o seguinte: a campanha dos republicanos fala que os democratas são incompetentes e inaptos nem para comandar as próprias cidades que dirão para o país. Então, já é o primeiro ponto. Segundo ponto que é importante para a nossa esquerda parar de se iludir, eu sei que os expressionautas já estão bem à frente. Todos os processos de golpe no Brasil foram com os democratas. Vamos pegar Getúlio Vargas, a articulação Adolf Hitler, após a morte do Franklin Roosevelt, eis que R. Truman assume. R. Truman era do Partido Democrata. E foi o processo do queremismo, com a aliança Partido Comunista com os trabalhistas, que está formando o PTB, que chegou aos Estados Unidos. A embaixada falou o seguinte: ó, acabou Getúlio Vargas, não tem mais Vargas. Aí, beleza. Você tem 64 você já tinha o asfixiamento da economia já do governo Jango feito através do John Kennedy, asfixiando toda a política do plano trienal promovida pelo Celso Furtado. Aí vai John Kennedy morre, quem assume Lyndon Johnson. Quem fica de Lyndon Johnson faz é o seguinte: além de apoiar os 3 governadores, Ademar de Barros em São Paulo, Carlos Lacerda na Guanabara e o Magalhães Pinto em Minas Gerais, falou, acabou a historinha referente ao governo João Goulart. Só que nem os Estados Unidos imaginavam que o golpe fosse tão rápido. E agora, 2016. Antes ainda, Wendel, saindo da orientação ideológica e apenas pegando o aspecto nacionalista, o constrangimento à junta militar que governava de fato o Brasil, com algumas pessoas na sucessão do Geisel, também foi com o Jimmy Carter. Isso, é isso que eu... Não, e aí vou completar. Quando o Jimmy Carter... Tentou derrubar o Geisel lá atrás, o Silvio Frota, o general Heleno, era assessor do Silvio Frota. Quando o Jimmy Carter traz o Brizola do Uruguai para os Estados Unidos e aceita, é uma mensagem de constrangimento aos militares. Tipo, olha, militares, nós colocamos vocês, agora nós estamos tirando. Exatamente isso. E aí faz vista grossa ao Prestes voltar ao Brasil, ao Miguel Arraes voltar ao Brasil, que eram as figuras que mais os militares tinham medo. Exatamente isso, Ramos. Não foi na raiz. Então, na verdade, são 4 fenômenos. 4 fenômenos muito claros e que a nossa esquerda parece que, olha, seguia da CNN do lado, da Globo News, são teleguiadas pelos... na verdade, não são nem comentaristas, são militantes de luxo, né? Os pseudos intelectuais orgânicos de luxo bancados por essas empresas do campo da comunicação. Então, na verdade, estupro por estupro, antes o estupro com vaselina dos republicanos, que a gente já sabe como lidar, do que dos democratas, que inclusive nem respeitam a nossa mínima autodeterminação. Inclusive, torna mais difícil você apontar o imperialismo, porque você tem aquela figura... Entendeu? Pô, mas é uma minoria. E antes era o Barack Obama, agora é a Kamala Harris. Barack Obama, que, por exemplo, o ex-presidente Lula, na sequência daquela história de my man, né, o cara e tal, dá uma entrevista coletiva e fala: o Obama na Bahia é um baiano no Pelourinho, no Rio de Janeiro, numa favela, é carioca e tal. Então, traz uma confusão. É mais fácil. Assim, enfim, me parece, pensando taticamente, é melhor você expor o imperialismo no saco, uma figura caricata, né, o próprio espantalho, que é o Donald Trump, do que uma figura simpática que você tem as diversas
diversas gradações no Brasil, de todo mundo querendo ser a seção brasileira do Partido Democrata. E desculpa, até aqui o Ciro Gomes também, junto com o Mangabeira Unger. Já foi tempo que a esquerda queria ser seção da Comintern, agora ser seção do Partido Democrata é um rebaixamento, Romulo. Pois é. E Cassiano, que tá bravo. Cassiano. Que ironia. Por isso que eu não quero mais ir por esquerda, não me chame de esquerda, por favor, porque eu quero estar muito longe dessa coisa aí, mas só para esses encalços, novamente afirmando aqui, quem será eleito presidente dos Estados Unidos em 2020 será Donald Trump. Enfim, quem quiser saber mais um pouco disso também, vê lá no meu canal, uma entrevista que eu fiz agora recente com o professor Guilherme Casaveiro. Quem está aqui chancelando Trump, ou endossando, ou apoiando o governo, estamos constatando um fato. E também o retrospecto de golpes que sempre foram associados ao Partido Democrata em relação ao Brasil, o último agora com Barack Obama, grampeando o telefone da dona Dilma, enfim, ela foi avisada também lá pelo Putin, como disse o Haddad no artigo dele na Piauí, e também a postura isolacionista do Trump em relação ao Oriente Médio. Então, ele relativamente conseguiu, a partir da retirada de tropas deles, pela primeira vez na história, uma certa pacificação no Oriente Médio, principalmente nas tensões entre os países árabes e Israel. Então, há ali um alívio que aquele continente, aquela região estava precisando há muito tempo, muita gente morta, muita criança morta. Se você não se sensibiliza, isso é um canalha. Então, enfim, eu também vou ponderar. Mas voltando ao discurso do Lula, é isso. Então aí o Lula chega e fala, nosso maior objetivo é combater o sistema financeiro, os lucros para os bancos. Aí você vai lá atrás, o presidente do Banco de Posse era o presidente do Banco Central. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como ganharam no governo Lula. Aí o Lula chega e fala uma outra coisa, nós precisamos garantir a emancipação e o patrimônio nacional, a preservação do petróleo, da Petrobras, que é uma obra, que é uma empresa de imensurável valor. E eu lembro como se fosse ontem, no leilão do Campo de Libra, da Guarda Nacional, lá proibindo greve dos petroleiros para evitar com que fosse vendido o Campo de Libra. E aí o Lula vem falar também de respeito ao povo indígena e respeito ao caralho a quatro, lá que for, lá que ele falou lá, de assentamento, do MST, no caralho. Ao que me consta pelos dados oficiais do INCRA, o Fernando Henrique Cardoso fez mais assentamento, fez mais reforma agrária do que o próprio PT. E se você reparar bem também, há uma coisa que é o seguinte, vocês lembram as brigas que foram compradas pela disposição do Rio São Francisco, que o Ciro bancou? E aí eu discordo do Nildo nessa questão. O Ciro se associou naquele momento, se associou porque achava que podia ter um espaço ali para fazer um projeto de desenvolvimento. Mas depois do mensalão para frente, 2006 para lá, ele viu, acabou. Isso aí virou tudo pilantra, tudo salteador público, tudo bandido, batedor de carteira do Estado brasileiro. Aí ele saiu fora. Mas no primeiro ano ele estava lá como ministro e estava executando. E obras importantes que foram realizadas. Obras importantes, sim, de infraestrutura que tem que ser levadas. A transposição do Rio São Francisco, teve padre fazendo greve de fome, teve Letícia Sabatella falando que nem sabe ela mesmo que ela estava falando. O Ciro deu uma aula no Congresso Nacional para todos esses canais. Aí veio depois a Belo Monte, os números de Belo Monte. Eu falo, você está querendo isso, para isso está crescendo aí, vamos lá, 5% está crescendo, etc., gerando emprego, boom da China, etc., demanda. Você vai gerar energia como, rapaz? Ou você acha que energia tem que ser só um privilégio para você que mora em São Paulo? Vai pra puta que te pariu, cara. Vai morar lá no Sergipe, vai morar no Rio Grande do Norte, no Acre, então. Você não acha que a Belo Monte é importante de ser construída? A população ribeirinha, o Iquidiofauna, pau no cu desses caras, velho. Eu fico puto com isso, porque foram obras tocadas durante o governo Lula. E agora ele vem com essa demagogia no discurso dele, falar isso. Não, os povos indígenas, vamos lá, vamos ver o que foi a campanha contra Belo Monte. E eu não sou contra, não, eu sou a favor. Só que eu não sou hipócrita de chegar e fazer o que ele faz agora. Falar, obras de infraestrutura precisam ser feitas nesse país, a todo e qualquer custo. Se nós quisermos ser uma nação séria, se nós quisermos ser um país desenvolvido, isso tem que ser para ontem. Nós temos que entrar na Amazônia, nós temos mais de 200 mil espécies, né, de árvore, de planta, enfim, só falando de flora.
que ali possivelmente está a cura do câncer, está a cura de um soro, de um antiviral, com todas essas substâncias farmacológicas. E aí o Lula vem dizendo no vídeo também, por isso que eu estou falando, eu concordo com tudo que ele disse, mas vamos olhar para o passado. Por isso que eu estou fazendo isso. Eu concordo, o discurso foi lindo, concordo com tudo, mas não cabe na coerência da prática do que foi o governo. Então vamos lá falar de novo, vamos falar de outra coisa, vamos falar da questão que ele falou que os ricos, né? Ele falou da questão que os ricos não pagam imposto e queria taxar a grande fortuna. Por que ficaram 14 anos no governo, caramba? Por que não fizeram uma reforma tributária? A única reforma estrutural nesse país foi a porra da tomada de 3 Pinos. Cacete! A renda, o Lula nunca recebeu o Suplicy para aprovar a renda básica de cidadania. Porra, tem que ver a taxa de juros aí a 2% no governo de Bolsonaro, de Paulo Guedes. E aí quem tem que prestar conta para falar que é de esquerda somos nós. Que é isso? Aí você vem depois lá, vamos taxar os ricos. 300 bilhões de renúncia fiscal. 300 bilhões foi a média anual de renúncia fiscal nesse país, durante o governo Lula e Dilma. Era isenção fiscal para multinacional, para empresa que remete lucro para o exterior, para montadora de carro, para a porra da Zona Franca de Manaus. É dinheiro do contribuinte, dinheiro do povo, que paga imposto no consumo do povo pobre, para ir para rico, para ir para multinacional, para ir para holdings de capital externo, bolsas de valores dos negócios de todos os países do mundo, com empresas multinacionais. É isso que o Lula fez durante o governo? Que discurso lindo, Lula. Que discurso maravilhoso. Discurso lindo mesmo. Lindo. Pena que na prática, tudo isso é balela. Aí vem que a reforma da Previdência. Quem é que introduziu? Quem é que introduziu o regime de capitalização no Brasil? Pelo amor de Deus, vamos ter clareza. Quem é que introduziu o regime de capitalização em 2003, na reforma previdenciária? Foi o Paulo Guedes? Ou foi o Palocci, junto com sua equipe econômica, que o secretário de Política Econômica era o Marcos Lisboa, o regime de capitalização para o funcionalismo público? Então, assim, é tanta hipocrisia, eu não sei como uma pessoa tem tanta vergonha na cara para não dar risada ali mesmo, para conseguir ler o teleprompter daquela forma que ele leu, né? Sem dar risada consigo mesmo. Porque, assim, eu, sabendo do que eu sei, e se eu tivesse feito isso, eu ou me mataria, porque eu me acharia um merda, ou daria risada de mim mesmo. Eu não conseguia levar a sério. Eu não conseguiria ficar lá com aquela postura, lendo o teleprompter, lá falando todas aquelas bobagens, sendo que em 14 anos nada foi feito. Maiores taxas de juros, os maiores lucros, recordes de lucro dos bancos, nenhuma reforma tributária foi feita, nenhuma, reforma do sistema financeiro, remessa de lucro, taxação, vamos negociar também ali uma certa política de controle de capitais, desvalorização do real, que é importante, né? Câmbio competitivo, muito pelo contrário, ele trocou a dívida externa para o endividamento interno, foi isso que ele fez. Então ele aumentou a taxa de juros para arbitrar carry trade, que é o quê? Que é a entrada de dólar no país para fazer reserva, e trocou isso a partir do pagamento da dívida externa, que era o que? Era 30 bi? 40 bi? Que dívida é essa? A dívida hoje do PIB vai chegar a 90% do PIB, porra, a dívida interna. A dívida interna no Brasil aí tá na casa dos trilhões. Não estamos falando de 20, 30 bi, sabe? Então, assim, é isso que eu não admito. Essa falácia, essa hipocrisia, precisa de muito semancol para falar o que ele fez. E só para concluir, então, assim, é isso que eu acho do discurso do Lula, eu vou na sua linha, eu concordo absolutamente que foi um discurso maravilhoso, tirando a parte que ele sempre lá puxa o saco dele, que ele é a vítima da sociedade, que ele tomou um golpe, foi preso injustamente, o caralho a quatro. Então, tirando essa parte, foi um discurso muito bom, um discurso extraordinário, um discurso de um estadista que teve a oportunidade no governo de fazer tudo isso que ele falou e não fez. O que me dirá que se ele for e estiver no governo de novo, ele fará essas coisas que ele falou no vídeo?
O histórico joga ao contrário. Ele já tem 75 anos. Não sei se uma pessoa que tem 75 anos tem uma flexibilidade para mudar tão rápido assim. A não ser que esses 2 anos que ele ficou na cadeia foram anos sofríveis e de amargura. Mas, enfim, nada me leva a querer a isso. E ele continuou com o discurso iracundo e absolutamente fragmentário da sociedade brasileira. Isso não pode acontecer. Não pode. Esse discurso de separar por identidade, de separar por classe social, de separar por aquela questão, sabe? Não unificar. Como unificar o Brasil. Isso nós precisamos. Resgatar os símbolos nacionais. E isso ele não deu nenhum indicativo de que ele iria fazer. Por isso, eu não acredito em nada do que ele falou, apesar de concordar com o Romulo, de que foi um baita discurso. Puta discurso. Pô, quem escreveu aquilo, eu quero saber quem foi a pessoa que eu quero contratar. Eu quero contratar para fazer os discursos do Ciro, ou os meus, futuramente. E, porra, bonito pra cacete. Agora, uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Porque existe muito aquilo. Faça o que eu falo. Mas eu, no entanto, não faço o que eu faço. Entende? Então, assim, é muito difícil aguentar essa hipocrisia. Só para finalizar, uma coisa que é essencial, que vai dentro dessa hipocrisia do Lula e tem relação com a questão daquilo que a gente estava discutindo no início da questão cambial. Ou seja, porque as pessoas agora elas querem voltar a tentar justificar e colocar isso, agora a esquerda defendendo, que a causa da expansão dos preços, a causa da elevação dos preços hoje de alimentos no país é por causa do aumento do déficit público, de 1 tri de déficit, e por causa da ingestão monetária, da liquidez, que a taxa de juros está 2%, que reduziu o depósito compulsório de 25% para 20%. É tudo isso que a direita está tentando construir para no ano que vem botar no cu do povo de novo. Já estão aí querendo fazer uma reforma administrativa, vão querer privatizar tudo, Correios, Banco do Brasil, tudo, para justificar, porque falar, está tendo inflação, nós vamos ter que subir a taxa de juros, para equacionar com a taxa natural de desemprego, para não existir estagflação, então precisa ter um desemprego até as expectativas racionais do agente se ajustarem, então a gente conter. Não tem nada disso, não existe, isso acabou. Isso aí é monetarismo, teoria quantitativa da moeda foi jogada no lixo, não existe mais. Isso aí está ultrapassado. Está ultrapassado. Então, primeira coisa que eu queria terminar aqui na minha fala. Não é por conta dos gastos extraordinários e por conta do déficit de 1 trilhão de reais que o Brasil vai ter esse ano, que os preços, que a inflação está subindo. E não é também por conta da redução da taxa de juros e pela maior injeção de liquidez no mercado. Não há nenhuma ligação casual, nexo causal desses dois fatores com o aumento da inflação no Brasil. Não há. A inflação no Brasil tem absolutamente duas razões nesse exato momento. É uma inflação direcionada a alimentos, ou seja, que sofrem diretamente o impacto dos preços relativos, que é o preço ali da desvalorização do real em frente ao dólar, ou seja, hoje o dólar, aí um dólar está valendo 5,50, quase R$6. Os produtos que não produzimos no país, como é o trigo, que é a base de pão, que é a base de cerveja, como eu já havia dito, que é a base da pizza, que é a base de muitos produtos que estão no cotidiano ali das compras do supermercado do brasileiro comum e também da ida ao restaurante, eventualmente, são produtos que estão sofrendo uma pressão inflacionária, que ao longo do tempo vai se estabilizar, que ao longo do tempo sofre um pico inflacionário, e ao longo do tempo estabiliza. Agora não dá para ficar fazendo swap cambial, não dá para ficar fazendo swap cambial, porra. Vai queimar o que a gente tem de reserva para fazer swap cambial para reduzir a desvalorização do real. É só bandido que faz isso, que querem se aproveitar e especular da nossa moeda agora, nesse momento, para ganhar juros de assalto à mão desarmada. E aí você tem a segunda razão da inflação no Brasil, que é a política agroexportadora. Ou seja, a China teve uma recuperação em V. Ela teve, não foi nem em V, foi em joia, em certo. Ela caiu um pouco e subiu muito. Então, V geralmente é igual, né? O joia é aqui, ó. Então, ela caiu, isso aqui subiu muito, entende?
Então ela está demandando muito, principalmente do mercado brasileiro, onde ela tem hoje 40%, né, do comércio, das exportações brasileiras advém da China, e são tudo de arroz, de soja, de minério de ferro. Ou seja, para, vamos dizer assim, contemplar vamos dizer, a demanda chinesa, que são eles que pagam melhor, e no capitalismo é assim, quem paga melhor leva. Então, para contemplar a demanda chinesa desses alimentos, dessas commodities, há uma movimentação do setor, né, do agronegócio, principalmente, né, dos plantadores de soja, de arroz, etc., em destinar esses produtos para quem paga melhor, ou seja, para a China, do que para propriamente representantes de varejo, de mercados aqui, que vão pagar menos. A China paga o quanto ela quiser. Ela falou, o mercado aí, o varejo deu quanto na saca? Eu dou o dobro, eu dou o triplo. Aí o cara vai fazer o quê? Vai vender para a China, pô. Aí vai ter escassez de produtos no mercado, lei da oferta e da procura, dispara o preço dos alimentos. Então, pelo amor de Deus, não vamos deixar de defender o fim do teto de gastos, não vamos deixar de defender uma moeda desvalorizada, porque isso, no longo prazo, é essencial para o fomento da indústria nacional, da competitividade dos produtos nacionais e, no longo prazo, no aumento da renda per capita e da produtividade dos cidadãos brasileiros. Ou seja, a curto prazo pode sim existir um impacto na renda real dos trabalhadores. Mas isso já é compensado pela baixa histórica da Selic. Lembra como eu falei no início? Existe uma Selic muito alta no governo Lula, só que um câmbio populista. Todo mundo estava achando que não tinha inflação, todo mundo estava achando que estava lá, mas aí pegava um consignado, pegava um empréstimo para financiar o carro, né, tudo se equalizava, no final e ao cabo gastava a mesma coisa. Então agora nós estamos com uma Selic a 2 e relativamente com um câmbio mais alto onde tem que estar. Então no limite está compensando, é o mesmo gasto, é uma equação contábil, não tem dificuldade, sabe? Então assim, não vamos deixar de defender a taxa de juros aonde está, ou até uma redução, que eu acho que cabe. Eu acho que daria para nós termos hoje 1% ou 0,75% de Selic. Não vamos deixar de defender o fim do teto de gastos e um aumento do investimento público em obras de infraestrutura e, fundamentalmente, não vamos deixar de defender a desvalorização do real, porque só assim nós conseguiremos ter os indicadores macroeconômicos nas posições onde eles devem estar para produzir um projeto nacional de desenvolvimento e reindustrializar o nosso país. É só assim. A China, só para dar um exemplo final aqui, faz um dumping cambial. Hoje, a China tem $1 valendo 7 yuans, mas nos tempos áureos, quando eles radicalizaram para poder gerar em curto tempo uma alta da produtividade e também uma alta ali do valor dos seus produtos nacionais em relação aos produtos do estrangeiro, era $1 valendo 12, 13 yuans, tá? Então, assim, não é possível que a China esteja errada, está tudo errado na China e o Brasil está tudo certinho. Né? O Brasil, que é um país maravilha, é um país sem desigualdade, é um país com várias indústrias dominando o mercado mundial, tá? Estamos certos, continuem assim. Parabéns, ó. Isso me lembra, inclusive, a Vera Torstensen, professora da FGV, que por muito tempo foi o lastro intelectual da missão brasileira na OMC, aqui em Genebra, que eu tive a honra de ser minha professora mais de uma vez, na pós-graduação fora do Brasil, uma pessoa muito respeitada pelos pares, inclusive. Ela é uma crítica ferrenha dessa questão da manipulação cambial para o desenvolvimento da China, mas eu tive a oportunidade de ver ela apresentando um paper uma vez na Conferência da Sociedade Internacional, a Sociedade de Direito Internacional Econômico, e ela mostrava com os gráficos a manipulação cambial e mostrava como o Brasil sofria com isso. Mas aí fica desconcertante quando algumas pessoas, e ainda mais no momento que estava com quantitative easing, tanto nos Estados Unidos e na Europa, então estava todo mundo manipulando o câmbio, a gente fala, não, tudo bem, Vera, você está certa, o pessoal está manipulando o câmbio, mas
Por que você não faz a mesma coisa? O problema é político seu interno. Se você dá um tiro no pé e deixa os outros... Se você é o otário, o problema é seu. Discute internamente aí por que o Banco Central do Brasil joga contra o Brasil. Aí ficava aquela coisa, realmente, né? Por que todo mundo pode fazer, a gente não? Só quem entende o contexto político brasileiro, o sequestro da classe dirigente brasileira, a porta giratória e até a história da dossiecracia, compreende bem por que os dirigentes do Banco Central e quem conduz a política econômica age assim. Porque a classe dirigente brasileira é um rentista estrangeiro no território nacional, que sequestrou, já que esse pessoal todo é dono do Caixa 2 fora, que é dolarizado, e eles ganham junto com a finança transnacional na rapina do Brasil. Né? Uma mentalidade sempre de extrativismo. Olha só, eu pediria a ambos que pensassem no que faltou a gente abordar nessa discussão nossa de hoje, mas antes eu vou trazer aqui a atenção e queria o comentário de vocês, já que ambos estão aqui no programa, que é o seguinte, né? Os ataques que a gente sofre, né? Foi muito dramático o que aconteceu na semana passada, né? A segunda vez no ano em que hackeiam o nosso site e derrubam. Então, vou mostrar aqui mais uma vez a notificação que eu recebi. Eu ocultei algumas informações, porque, obviamente, que a gente vai dar o menos de ouro possível para bandido. Mas eu recebi essa notificação na quinta-feira. Uma coisa que eu vou falar em primeira mão, que eu vou dar aqui no Duplo Expresso. Opa, mais uma em primeira mão, olha só. Aí eles falando que tinham suspendido o nosso site porque um hacker tinha subido um malware, e por conta disso estava lá se reproduzindo nos arquivos, e eles suspenderam até que aquilo pudesse ser controlado, e demorou. E olha, eu vou falar que eu suei, eu consegui reverter isso na noite da madrugada no Brasil, de sexta para sábado, aqui já era manhã, etc e tal. Isso aí foi bem pesado para mim. Então você vê, né? Alguma coisa que a gente faz aqui, inclusive um apoiador do Ciro Gomes, eu não encontrei aqui o tweet, que pena, mas a sujeito falou assim, é quando alguém foi cobrar numa publicação do Ciro Gomes e uma, salvo engano, do Molon, falando 7 de setembro e tal, o pessoal cobrou, mas aí, não vai falar de Banestado, não vai cobrar o Lula pelos documentos do Odebrecht? Aí uma pessoa em cujo perfil estava lá, Ciro 2022 e tal, falou assim, eu não dou importância nenhuma para que o Playboy da Suíça, que já está uma década fora do Brasil, fala. Mas quem dá atenção a que o Playboy da Suíça fala, mais do que isso, a comunidade que ele cura, né, da qual ele é o curador, é o imperialismo, quem cuida desse projeto de destruição nacional no Brasil, porque o site atacado, a live derrubada é a nossa. O canal do YouTube associado por 6 meses a vídeos bizarros, até eu ameaçar com uma carteirada do bem, dizendo que eu ia processar aqui na Suíça o YouTube, vou fazer essa associação para ajudar na invisibilização, é o Playboy da Suíça, é o Playboy 10 anos fora do Brasil. Então, mais uma vez, está aqui na tela o e-mail que eu mandei no início de julho, foi essa troca tão recente, você vê o impacto que isso teve na visualização, mesmo com todas as demais, desmonetização e tal, você vê que o simples fato da gente não ser mais associado a Wesley Safadão e coisas que o valham já aumentou a nossa visualização. A gente passou 6 meses sendo associado a bizarrices. Aqui eles falando que tinham escalado lá a reclamação para o departamento jurídico e pela minha intenção de processar. E realmente, desde lá para cá, nunca mais a gente foi associado a bizarrices. Da mesma forma, o pessoal derrubou o site, como mostrei aqui nessa notificação, e todo mundo testemunhou, quem estava assistindo, na última sexta-feira, naquela live em que a gente estava com uma grande audiência, a gente caminhava para o pico com a chegada do Piero Line e do Pepe Escobar, o sinal foi derrubado e a gente vinha sendo atacado desde a manhã, desde antes de eu entrar no ar, e eu tentando blindar de todas as formas. Né? Aqui o início, né, da transmissão ali meio atarantado, não sabendo se estava no ar, se já tinha voltado e tal. Então é interessante isso, porque por mais que algumas pessoas aí, inclusive mais à esquerda, o pessoal que fica enfim, supostamente, ou pelo menos nominalmente, ou que fazem discussões teóricas, e a gente viu, em alguma medida, a discussão antes da pauta virar o discurso do Lula de ontem. Eu acho que esse discurso tem que ser repercutido, não é à toa que a gente comentou com todos os participantes aqui, mas antes disso ser a pauta era a que tinha sido feita pelo Caetano Veloso, e qual é o tratamento que deve ser dado à experiência socialista do leste europeu. Eu não estou dizendo que isso não é relevante, mas estou mostrando como esse discurso não é inconveniente para o que está aí. Essa discussão não é inconveniente. Então a gente viu batalhas de hashtags e tal. Isso, até a coisa que nominalmente é mais assintosa ao que está consolidado aí, esses não sofrem ataque, esses não sofrem invisibilização, esses não sofrem derrubada, esses não sofrem ataque hacker. O Playboy da Suíça, uma década fora do Brasil, sim. Alguma coisa... E eu acho que... Estava pensando que isso não é necessariamente... Para mim vai descer, mas é demérito de que não é atacado. Quem não é atacado nas plataformas do imperialismo, alguma coisa, no mínimo, está deixando de fazer. Wendel Pinheiro, para a gente concluir a transmissão de hoje. Então vamos lá, eu tenho algumas considerações a colocar. Em primeiro ponto, sou solidário a você, porque eu sei quanto que foi constrangedor, inclusive, aquela deblateração desnecessária do Glauber Braga contigo, e complementando e relacionando com essa questão do debate, do Domênico Mosurdo,
significa que o debate é o consentido pelo sistema para o Bial permitir o Caetano Veloso colocar. É porque realmente, por mais que o Domênico Losugo seja um grande intelectual marxista, mas não toca na questão essencial do que nós estamos passando sobre a nossa dependência enquanto país subordinado, país periférico, e que não solucionamos os nossos problemas em relação à nossa burocracia nacional. Então, disso aí é livre e não é interditado essa tática diversionista do Caetano Veloso, Jones Manuel ou o Pedro Bial. Então, esse é o primeiro grande ponto. Segundo ponto, por que vai ser sempre questionado o duplo expresso? Porque a gente está colocando o debate sobre o caráter do imperialismo estadunidense sobre a política nacional. Ora, quando Vargas coloca e conclama na Carta de Testamento justamente, olha, escolho esse meio de estar sempre convosco, quando nos humilhares, sentireis a vossa alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bateu a vossa porta, olha o que Vargas fala, sentireis em vosso peito energia para a luta, por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiares, sentirei no meu pensamento a força para a reação. Ou seja, ele conclama o povo à luta, na Carta do Testamento. E aí todos os detratores da teoria do populismo que relacionam Vargas no sentido mais negativo, eles não conseguem responder justamente quando Vargas conclama as massas para a luta, quando ele acena para as massas para que elas façam a libertação do país, já que ele não conseguiu fazer a contento. E o resultado disso surgiram nossos amigos da Esfera Soteca para que baixou esse livro, que tem PDF na internet, Vargas e a Crise dos anos 50, onde tem um artigo do historiador Jorge Ferreira chamado O Carnaval da Tristeza, onde mostra, após a morte de Vargas, as fortes reações populares que intimidaram os golpistas a ponto do golpe ser adiado 10 anos. Então é uma sugestão de leitura. Esse é o primeiro grande ponto. Segundo ponto que eu gostaria de colocar, e que é muito claro, e isso eu estou com Gabriel Cassiano, porque o Gabriel Cassiano mostrou uma postura pujante de denunciar os feitos, e o Gabriel Cassiano sabe da nossa luta, sempre em questão de denunciar, que a Folha de São Paulo coloca uma notícia canalha, uma notícia safada, em relação à questão da dita democratização dos partidos políticos, onde uma representante de think tank, a Malu Molina, que me questionava de trabalhistômetro que eu estava fazendo no Twitter, hoje não uso mais, por conta que o Twitter é objeto de constante linchamento político. Então, o que acontece? Essa Malu Molina, que me questionou de trabalhistômetro, que fazia o questionamento à minha idoneidade ideológica, hoje ela está no Cidadania. E, como tal, falando que o PDT foi amplamente antidemocrático. E só um recado, né, muito claro, que eu vou usar no duplo expresso. Com todas as limitações que o PDT tenha, a questão dos direitos humanos sempre foi uma causa trabalhista, desde a Carta de Lisboa de 79 e desde a criação dos movimentos de cooperação do partido. Depois da juventude, um segundo movimento, Rômulo Maia, que foi criado foi o movimento de mulheres do PDT, que virou a Ação da Mulher Trabalhista, onde a gente tem uma vice-presidente nacional, a Miguelina Becker, que inclusive paparicou a própria Tabata Amaral. E eu me lembro, em Porto Alegre, da situação que a Juliana Brizola falava pessoalmente para mim, quanto ela se sentia constrangida por conta da Tabata Amaral vir a Porto Alegre, ter uma conversa e apoio, etc. E tal. E a realidade foi o seguinte, enquanto o partido institucionalmente pôde apoiar a Tabata Amaral, fez. Eu era, e o Cassiano se lembra, eu era um dos setores marginalizados do partido, satanizados do partido. Eu já falava isso desde 2018, sobre o caráter deletério das think tanks à luz do que foi o Impês e Bate. E agora é uma oportunidade que o Gabriel Cassiano vai tomar na campanha de contrapor diretamente a Malu Molina. E o que ele fez no Face dele é uma coisa louvável, inclusive com um vídeo claramente desmentindo de forma peremptória toda aquela calúnia colocada na entrevista da Folha de São Paulo feita pela Malu Molina de que o partido foi antidemocrático. Pelo contrário, se é onde que tem os movimentos sociais associados a dando voz à mulher, é dado no PDT, assim como os outros partidos de esquerda, como o PT, PCdoB, PSOL, e o PDT, inclusive, dando voz à diversidade. Nós somos hoje o partido, talvez, eu não sei se é o que tem mais candidatos ou um dos partidos com mais candidaturas na questão do campo LGBT, só que com a leitura nacional popular, cuja nossa presidente é Amanda Anderson. Né? E temos quadros como Felipe Pinheiro, Ramon Calixto Teixeira, né? Outros transexuais, como a própria Duda Salabert, que é candidata vereadora, com chances concretas de ganhar, e assim sucessivamente. Então era só uma mensagem que eu queria colocar para fechar e agradecer pelo carinho dos nossos expressionautas,
pelo Duplo Expresso, pelo canal de formação política. E Ricardo Guerra, continue nesse processo de formação política com a exposição semanal, que realmente, se você tiver mais um pouquinho de paciência, eu sugiro a você que faça uma formulação para que te presenteie como um livro, até mesmo para nos subsidiar, historiadores ou economistas como Gabriel Cassiano, ou cientistas políticos, para a gente fazer uma história do tempo presente. Só tenho a agradecer e até a próxima terça. Eu também, inclusive, né? Sensacional o trabalho ao qual... Só para terminar, Romulo, para te dar solidariedade, essa questão da derrubada virtual do Duplo Expresso é justamente todas... Eu só contei, tirando o canal derrubado no YouTube do Rafael Galvão, o que está sendo atacado sistematicamente é o Duplo Expresso. E para não dizer, mas só é na política, não, tem no lado religioso. O próprio Rabino Ventura, com o perfil do Wikipedia, derrubado, literalmente. Por quê? Porque ele está tentando incluir as pessoas que reidentificam as suas raízes judaicas. E isso está sendo muito ruim negativamente na comunidade judaica, e a comunidade judaica fez isso para boicotar o próprio Rabino Ventura. Inclusive, eu não tinha elencado aqui, o Facebook, a minha suspensão continua. A página do Duplo Expresso está às moscas, porque eu estou bloqueado há mais de um mês de fazer postagem na página que eu fundei. Uma coisa incrível, né? Mas realmente a coisa vai apertando e é por isso que a gente sempre insiste na necessidade de quem nos assiste estar no Telegram, no nosso canal e no grupo de discussão, e também no VK, que foi a única plataforma que na sexta-feira não caiu. E é por isso que a gente sempre coloca lá no nosso site. Então, realmente, assim, a coisa está apertando e eu me pergunto, por que um site com meios modestos, né, que conta apenas com o trabalho voluntário das pessoas que doam o seu tempo e também a sua experiência de vida e conhecimento, por que esse é alvo desses ataques pesados em mais de uma frente, seja nas transmissões ao vivo, seja no site, e grandes nomes, os ex-candidatos à presidência, os grandes partidos à esquerda, o que eles estão deixando de fazer? Eu recebo como um distintivo, é certo? Dá uma dor de cabeça, eu virei à noite, por isso até piorei no fim de semana, fiquei praticamente de cama sábado e domingo para me recuperar de ter virado à noite depois de apresentar aquele programa, mas não deixa de ser um distintivo de que alguma coisa a gente está fazendo certo para ter, pela segunda vez no ano, o site invadido em um ataque pesado desse, que mais uma vez, né, já vai ser encaminhado para investigação aqui na polícia, porque felizmente é um país com tradição de receber dissidentes políticos e tem um artigo específico no Código Penal. Eu descobri isso na primeira vez que eu fui lá, um artigo específico sobre trabalhos de ataque, desconstrução, destruição, difamação contra a reputação de pessoas, dissidentes políticos aqui localizados. Então, vai ser com base nisso, além, obviamente, do crime digital, do hackeamento e da derrubada do site, tudo isso vai ser encaminhado devidamente. Então, eu sei que isso traz dor de cabeça para quem nos assiste, quem nos acompanha. Eu queria agradecer o apoio de todo mundo, inclusive foi a comunidade que me alertou, não estava online na hora e me avisaram, olha, alguma coisa aconteceu, o site está fora do ar e tal. Enfim, e aí no dia seguinte os ataques que derrubaram a nossa transmissão. Não deixa de ser, né, um distintivo de que a gente está no caminho certo e vamos seguir, vamos perseverar. Gabriel finalizando, galera expressionauta, todos pressionando os 8 deputados do PDT com a PEC 149 que privatiza os serviços do Correio. Pressionem os 8 deputados que a gente falou no início do programa. Caso vocês não se lembrem e não tenham acompanhado o programa, verifiquem no meu Facebook o nome dos 8 felizardos. Inclusive pressionar também os do PDT, mas também os do PCdoB, que certamente foram alertados para isso pelo Elias Jabbour, para se somarem, obviamente, do PT, que para se somarem à iniciativa do deputado Glauber Braga, tentando tornar isso algo coletivo, algo institucional da minoria na casa, inclusive tentando ver se há como substituir, fazer ou um aditamento, ou então uma substituição do requerimento para tirar aquela brecha lá, a história de que a finalidade disso seria apurar a responsabilidade na evasão de divisas, que essa sim, sem sombra de dúvida, já está prescrita. Gabriel Cassiano, para concluir hoje. Primeiro, obrigado a todos os pressionautas, Wendel, meu irmão, Omos, todos vocês que com essa oportunidade aqui da gente falar, que pensa essa plataforma extraordinária que é o Duplo Expresso. E aí eu vou finalizar com essas 3 coisinhas. A primeira, né, dizendo, evidentemente, em solidariedade ao companheiro Wendel, que sofreu aqueles ataques à política do cancelamento do Twitter na época, né, que ele já apontava para Lu Molina, para Tabata, né, que a gente já sabia. Então, a gente estava travando uma disputa interna pelo centralismo democrático partidário, mas a gente já sabia, a gente já se comunicava pelo WhatsApp, pelo Telegram, etc. A gente já sabia o que tinha ali, o que estava se desenhando. E aí, essa Molina é uma picareta mor mesmo, é uma bandida que, né, eu só peço uma coisa, um exercício de reflexão, né? Se aqui havia tanta perseguição de mulher,
esse partido é um partido de coronel, de homem que persegue candidato, né, candidato a deputado que persegue candidato a deputado. Eu quero saber por que ela, e agora ela vem com um projeto de lei para dizer que o fundo partidário deve ser distribuído igualmente entre todos os candidatos do partido. Então ela não fez isso na campanha. É de novo, faça o que eu faço, só não faça, né, o que eu faço. E ela recebeu R$150 mil do partido e pegou para ela. Ela não deu para as 15, 14 candidatas mulheres que também eram candidatas a deputado federal. Nenhuma delas ganhou, nem chegou perto, assim, não chegou nem a 1/10 desse valor, né, que a Tabata ganhou. E a Tabata não compartilhou com mais ninguém, ficou para ela, né? E compartilhou com a Molina, R$45 mil só. Mas para as outras candidatas a deputado estadual, se é esse é o critério de paridade, bom, fica a provocação aí e a hipocrisia novamente sendo desmascarada. Cassiano, só para dar um gancho, diz para os nossos expressionautas o que a Tabata foi no partido em pouco tempo. Oi? Travou? Ela foi no partido de quê? Diz o que a Tabata Amaral foi em pouco tempo, a Madre Teresa do Startup, em pouco tempo de PDT, com os cargos que ela ocupou. Lá no partido? Ascensão meteórica, chegar a conselho político e tal. Ah, sim, exato, vice-presidente, e ela queria tirar o neto da presidência, do PDT da capital. Chegou falando que quem tinha que ser presidente era a Molina. E ela disse para mim, se eu não entrasse nesse jogo, eu não ia entrar no gabinete dela. Então, por isso que eu que trouxe ela para o partido, fiz tudo isso, ela chegou, mudou completamente, né, o poder, né, cega algumas pessoas, ou pelo menos mostram e desvendam quem essas pessoas são, e aí ela chegou querendo propor esse absurdo, né, eu falei, não, aqui tem palavra. Enfim, a segunda questão é basicamente dizer e reforçar, eu acho que é importante, né, toda essa questão da luta nacional, da luta contra as privatizações, da luta, isso aí também está em relação ao Banestado, nosso compromisso em dialogar com as nossas bancadas, com os nossos deputados, todos eles, e principalmente esses que eu tenho um pouco mais de proximidade, de afinidade. E, por último, dizer uma coisa aqui, que em primeira mão, né, eu estou dizendo, que eu acho que isso se soma a essas várias coincidências, né, que a gente costuma dizer coincidência, né, mas é tanta coincidência seguida e uma coincidência parece estar ali vinculada e ligada com a outra, que a gente acaba começando a suspeitar, né? Então, veja bem, eu estava aqui no domingo, no meu apartamento, eu moro numa república com mais 3 pessoas, e, de uma maneira muito estranha, 2 homens, um pouco mais gordinho, outro um pouco mais magrinho, na faixa aí dos 40 anos, etc., magrinhos que era um pouco mais novo, tocam aí na portaria e falam que estão no meu apartamento, no 82. E eram, estamos lá no 82, estamos como visitantes. E aí o porteiro, ele deu uma falha lá, né, ele abriu assim, tudo mais, e deixou os caras entrarem. Aí os caras subiram, né, e eu aqui de boa, né, estava assistindo o jogo do São Paulo na TV. E aí passa uns 15 minutos, me liga aqui, o porteiro fala: Gabriel, estou com uma dúvida, você recebeu os visitantes aí no seu apartamento? Visitantes? Não tenho visitante nenhum. Não estou sabendo. Tem alguém aí falando que está vindo aqui? Aí ele falou: não, desculpa, desligou o telefone rapidamente e pegou o elevador, subiu, né? O cara estava aqui, os caras ficaram misteriosamente 20 minutos aqui no nosso andar, tá? No meu andar aqui, depois eu posso mostrar para vocês, sem entrar aqui. E o porteiro veio, né, o cara mais forte, veio pegar os caras, o magrinho conseguiu correr, ele, né, desceu as escadas, fugiu, pulou a portaria do prédio, e o outro saiu uma porrada com o porteiro e conseguiu descer também as escadas. Aí o porteiro pegou e desceu do elevador. Só que na hora que ele foi tentar escalar a portaria do prédio,
eles têm umas lanças, sabe aqueles prédios antigos, as grades, tem, sei aquela época, umas lanças. O cara se rasgou na lança e caiu no chão. E imediatamente, quando o pessoal ouviu gritaria, eu achei estranho, na hora que eu saí, meus caras já tinham ido para baixo. Ligaram para a polícia, e a polícia chegou e pegou esse cara. E o cara está lá, então, no 91º DP, tá? No DP 91, aqui de São Paulo. E, de forma muito estranha, ele foi apreendido com uma faca, não tinha arma, e com algumas ferramentas e utensílios de mecanismo de escuta e de gravação. Entende? Entendo. E o outro cara que fugiu tinha o resto, né, do material, porque ele só estava com fio, né, mas tinha umas ferramentas. Então, assim, dando em primeira mão, estou com o boletim de ocorrência. Quem quiser que eu provo, eu posto, né? E aí, assim, de duas, uma. Ou né, só que o que eu acho que não é isso? Uma ação que eu entrei contra o vereador de São Paulo, aqui, Zé Turim, que destinou R$200 mil em emenda parlamentar para um único espetáculo, né, do Valcir Carrasco, quando tem um monte de artista passando fome, algo absolutamente legal, discricionário e, enfim, que a Secretaria de Cultura aqui do Covas autorizou e a gente já entrou com uma liminar, né, de urgência, que vai estar na mão hoje, vai ser julgada hoje ou amanhã pela juíza, e é possível que condene o cara, mas eu não acho que há tempo hábil, né, porque entrei na quinta-feira com isso. Então, de duas, uma, né? E aí a segunda é qual? A segunda é que a gente tem essa construção multilateral, a gente tem a construção, não é segredo, porque nós gostamos de fazer as coisas em segredo, junto com Elias, né, com Paulo, tentar contra-argumentar e quebrar o hegemonismo do liberalismo político e econômico nas redes sociais, e eu acho que a gente já está começando a incomodar, tanto que derrubam seus sites, tanto que, né, derrubam aí a plataforma, a live, tanto quando eu estava falando da Hillary Clinton, desmonetizam o canal. Então, assim, eu não costumo acreditar em coincidências e não tenho vocação para ser Marielle Franco. Então, eu já estou preparando um sistema de segurança privada, né? E isso está sendo investigado, junto com alguns contatos. Eu quero agradecer o assessor do Márcio França, né, que pela passagem do como governador, então, ele colocou algumas peças da Polícia Militar para ajudar na investigação da Polícia Civil. E vamos ver o que isso vai resultar. Eu acho que você faz muito bem em publicizar isso. Eu acho que qualquer tentativa de intimidação, mesmo que não fosse o caso, já que era uma coisa oculta, subreptícia, a gente tem que publicizar. E até eu sugiro, então, que se você puder, digitalize esse boletim de ocorrência, eu coloco na postagem do site de hoje para as pessoas compreenderem bem do que a gente está caminhando. E, enfim, algumas pessoas querem fingir que a gente já está no Pacto de 88, quando a gente está mais próximo de regredir a antes do Pacto de 79, é o que está mais próximo do que está acontecendo. Queria agradecer a ambos pela presença, assim como o Nildo Urix, na primeira parte do programa, desejar a vocês, Pressionauta, uma boa tarde. Agora são 14 horas e 29 minutos no fuso de Brasília, e pedir o seu engajamento mais uma vez. Está tudo nas redes sociais dos Estados Unidos contra a gente. E olha, vou ter que falar, não estou satisfeito com o nível de engajamento hoje. Estou olhando aqui, olha só que situação. Tivemos aí de ponta a ponta milhares de pessoas assistindo a gente em todas as plataformas, e tem 34, se somar os três com citação, 37 retweets do tweet fixado no topo do meu perfil com a postagem do programa de hoje. No Facebook, a gente chega aqui ao final com 646 compartilhamentos. No Facebook eu estou chumbado, porque sequer compartilhamento eu posso fazer na página. Olha como os números aqui à esquerda estão todos no vermelho. Lógico, a página virou um cemitério ao mês. Então, olha, estou frustrado e quero que você, por favor, mostre que você corresponde ao esforço que a gente faz aqui, inclusive em alguma medida nos expondo, como o Gabriel Cassiano acabou de relatar. Você também tem que fazer a sua parte, você tem que ajudar a gente a constituir a massa crítica, porque, por inércia, tudo está contra a gente. Você precisa contrabalançar para a gente ser prejudicado menos. Prejudicado sempre seremos pelo que a gente faz, tá certo? Então, fazendo esse pedido adicional, inclusive, para que você volte daqui a 2 minutinhos aí no YouTube, deixe a sua curtida, deixe um comentário, curta o comentário de mais uma pessoa e responda: oi, tá ótimo, tá ótimo. Só isso, gente, não custa muito. Tem o seu dedão e a tela do celular. Com esse pedido adicional, quero me despedir, na certeza de que a gente volta na próxima sexta-feira aí com mais uma menção bombástica. Posso só fazer Por favor. Um último adendo, então, Sim, que eu tenho 12h30 agora uma reunião, já estão até me ligando aqui.
ou ficar a pátria livre, Exato. ou morrer pelo Brasil. Esse é o lema do hino da independência. Ontem foi 7 de setembro, e eu não tenho vocação para ir para Israel, para me refugiar em qualquer outro país do mundo, me auto-asilar ou me imolar, como, né, algumas outras pessoas. Aqui eu posso até morrer, mas eu vou levar a gente para o inferno comigo. Exatamente. Quisera eu, pelo menos, me exilar. Eu venho repetindo Mas muito esse verso também do hino da independência. Pois é, pois é. E para terminar, agradecer também, para a gente ver aqueles nomes todos da PEC 149, quero agradecer ao nosso amigo que sempre fazia a mesa duplo expresso, mas que precisa voltar e que está sendo uma pessoa muito especial na luta pelos trabalhadores do Correio, nosso querido Alejandro Costa, né? É, exatamente. E foi ele, o Rubens, o nosso Rubens Leite Filho e a Itajaci Machado, que me colocaram justamente o nome de todos os que assinaram a PEC 149. A gente, nesse período em que eu só estou apresentando 2 programas, eu tentando articular aí do pessoal, fazer uma participação gravada, e o Alejandro, dá uma olhada aí no seu Messenger, que o pessoal está tentando entrar em contato com você. A gente já conseguiu a participação do Mário Maestre. A Angélica, infelizmente, tem problema de saúde, não está podendo fazer essa participação, mas a gente está tentando articular aí, enquanto eu próprio ainda estou chumbado e cuidando de outras questões, assim, realmente eu estou no limite, mas desistir a gente não vai de forma nenhuma. Uma boa tarde, Expresso Nauta, e até sexta-feira.